fechada com a verdade. Agora, Esporte em Debate. Na Bandeirantes. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Alô, alô, Brasil! Estamos chegando para a apresentação do Esporte em Debate pela Rádio Bandeirantes. Hoje o programa termina um pouco mais cedo, 18h30, porque a grande jornada esportiva vai começar às 6h30 da tarde para o jogo que começa às 7 da noite, Estádio Brinco de Ouro. Guarani enfrenta o CRB, jogo importantíssimo. Estamos no AM 1170 e FM 85.7 para a região de Campinas e para a região de Ribeirão Preto, AM 1270 e FM 85.3. Também na internet você pode nos acompanhar pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Se você ainda não assinou o canal de vídeos da Rádio Bandeirantes, fica aqui um convite muito especial. É gratuito, não paga nada e você se habilita para participar dos sorteios. De vez em quando temos aqui sorteios e você, sendo assinante do canal, você já estará habilitado para participar dos sorteios. E agora os destaques do programa de hoje. Guarani entra em campo nesta terça-feira, às 7 da noite, contra o CRB. Mozart completa um turno no comando do Bugre hoje à noite. Bugre busca a 6ª vitória consecutiva no Brinco de Ouro para encaminhar a permanência na Série B por mais uma temporada. Lucas Ramon, na lateral direita, será a principal novidade no lugar do Diogo Matheus, que está suspenso e não joga. Hélio dos Anjos admite negociação avançada para renovar contrato com a Ponte Preta. Macaco inicia o planejamento pensando em 3 competições em 2023. Série A2 do Paulista, Copa do Brasil e Série B. Com 44 pontos, a Alvinegra não corre mais risco de rebaixamento. Próximo jogo será sábado, 16h30, contra o Tombense em Muriaé, pela Bezona. Série B do Campeonato Brasileiro. Além de Guarani e CRB, a Bezona tem hoje Sampaio Corrêa e Chapecoense às 21h30. O time maranhense tem 49 pontos, 6 pontos atrás do Vasco, que é o 4º colocado, e ainda sonha com o acesso, faltando 4 rodadas para acabar a competição. Série A, Palmeiras empatou com o Atlético Goianiense ontem 1-1. O Santos goleou Juventude na Vila por 4-1. Palmeiras segue na liderança do Brasileirão com 67 pontos, 10 a mais do vice-líder Internacional. Goleiro Cássio treina e fica à disposição para a final da Copa do Brasil. Ele não foi relacionado para o jogo contra o Atlético Vitória, 2-1 contra o time paranaense, mas está liberado para jogar amanhã, 21h45. Corinthians e Flamengo fazem o primeiro jogo da decisão do torneio em Itaquera. Maiara Aguiar é tricampeão do Mundial de Judô. Brasileira se torna a primeira atleta da história do nosso país a conquistar 3 medalhas de ouro no Mundial categoria 78 quilos. A conquista inédita foi na manhã de hoje
em Tashkent, no Uzbequistão. Na final, ela venceu a chinesa Chen Zhaoma com Vazari, que ela conseguiu com apenas 20 segundos de combate. Bomba! Mbappé pode sair do PSG em janeiro. Diário Marca da Espanha informou na manhã desta terça-feira que Mbappé explodiu de vez com a diretoria do Paris Saint-Germain e decidiu que quer deixar o clube a partir de janeiro de 2023. De acordo com a publicação, o francês se sentiu traído pela equipe parisiense, que não teria cumprido uma série de acordos firmados durante a negociação de renovação de contrato do craque. O vínculo atual entre as partes tem duração até o final da temporada 2024-2025. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. E agora o destaque. Comentarista Carlos Henrique, o bate pesado. Diz aí, CH. Olá, Batista, um grande abraço, um abraço especial para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. E nesse final de semana nós tivemos a publicação de uma revista inglesa, de um ranking aí dos melhores jogadores de todos os tempos. A revista se chama 442, traduzindo aqui para nós brasileiros, 442. E essa eleição, que é uma eleição momentânea, coloca o nosso rei Pelé abaixo de Maradona, Messi e Cristiano Ronaldo. Muito bem, tem muita gente que não viu o Pelé jogar. Agora, desculpe, é uma tremenda falta de critério. Uma publicação como essa, minimamente, tinha que ter deixado, então, já que eles, defendem tanto o futebol moderno, o atual, que eu acho que também é válido, mas colocar Puskás, Rivellino, Zico, esses craques, Platini, esses craques da antiga, já que hoje existe uma força muito grande para colocar na mídia, para valorizar esses craques que são craques atualmente, mas deixa fora, né? Olha, a eleição é para apurarmos quem é o melhor de todos os tempos, mas exceto Pelé, Johan Cruyff e esses aí que são galácticos, né? Que esses são extra série. Agora, colocar numa eleição a apuração e o Pelé está na 4ª colocação, isso para mim é inconcebível. É uma tremenda falta de critério e de pertinência. Tem muita gente que não viu o Pelé jogar, só que é história. Isso ninguém pode tirar. Eu também não vi muita coisa acontecer. Por exemplo, eu estava nascendo quando o Louis Armstrong pisou na Lua. Mas eu não assisti, não acompanhei, mas isso é história. E você desconsiderar a história, em muitos outros aspectos, é no mínimo uma falta de respeito. Então essa apuração efetiva desta revista inglesa é uma coisa que eu não levo a sério, não é? Pelé em primeiro lugar, umas 5 posições em branco, depois vem o resto. Eu, pelo menos, penso desta maneira. O Rei Pelé é inigualável, é incomparável. Esporte em debate, na Bandeirantes. Gleger Zorzin, você por dentro do jogo. Olhar técnico da Rádio Bandeirantes, diz aí, Gleger. Alô, Batistão. Tudo bem por aí, né? Por aqui tá tudo Band. Um abraço pra você, um abraço pro amigo ligado na Bandeirantes. Olha, Batistão, torcedor corintiano teve uma boa notícia, hein? O goleiro Cássio está recuperado e vai jogar amanhã na primeira finalíssima, no primeiro jogo, no primeiro confronto da final da Copa do Brasil, que vai ser lá na Neoquímica Arena. Então, Cássio, grande goleiro, para mim é um dos maiores ídolos da história do Corinthians, da história corintiana, do torcedor corintiano. O Cássio que realmente é uma referência, tá de volta ao gol do Timão, tá de volta, o jogo com o compromisso é dificílimo, é duríssimo contra o fortíssimo Flamengo, mas quando você tem o Cássio no gol, as coisas melhoram ainda mais. Então, uma ótima notícia para o torcedor corintiano, Batistão. Esporte em debate, na Rádio Bandeirantes.
E vamos falar do Guarani. O Bugre joga daqui a pouco, 7 da noite. Estádio Brinco de Ouro da Princesa vai enfrentar o CRB. Chegando com as informações do Bugre. Após uma sequência positiva de 4 vitórias interrompidas, o Guarani já tem na noite de hoje mais uma chance de garantir a permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Um triunfo sobre o CRB no Brinco de Ouro praticamente elimina qualquer possibilidade de rebaixamento da equipe alviverde. O nosso time ele tá consistente, o time encaixou, o time entra dentro de campo com confiança, sabe o que tem que ser feito, sabe como executar. Colocar em prática, né? Os últimos jogos a gente vem de resultados de uma sequência muito boa de vitórias, né? E é fazer o que a gente vem trabalhando e feito durante a semana que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. Autor do gol do Guarani na partida contra o Ituano, Lucas Ramon deve ser o substituto para a vaga deixada pelo suspenso e também lesionado Diogo Matheus. O lateral, que chegou a acumular algumas partidas como titular no começo da competição, espera aproveitar novamente a oportunidade e ajudar a equipe em mais um duelo dessa Série B. Independentemente de quem inicia, o Lucas ele sempre está preparado, tanto que todas as vezes que foi solicitado, eu busquei estar correspondendo à altura e não é à toa que quando aparece a oportunidade eu tento aproveitar da melhor forma possível. E para voltar a vencer no campeonato, o Guarani aposta no ótimo retrospecto que tem contra o CRB jogando aqui no Brinco de Ouro. Em toda a história foram 8 confrontos aqui em Campinas, com 7 vitórias alviverde e apenas um empate. Manter concentrado o tempo todo. A gente sabe que a Série B é um campeonato muito difícil. A gente sabe que são jogos em cima de jogos, é muito cansativo. Só que o nosso staff ele tem preparado a gente para o próximo jogo, então a gente está descansando bem, tem feito trabalhos recuperativos e vamos estar 100% no próximo jogo. Prestes a completar sua 19ª partida à frente do Guarani, Mozart vai contar com retornos importantes para a partida. João Vitor, que cumpriu suspensão contra o Ituano, volta à equipe titular no lugar de Ronaldo Alves. Já Richard Rios, que retorna após a expulsão contra o Londrina, disputa a vaga com Eduardo Persson no meio-campo. A principal novidade pode aparecer no ataque caso Yuri Tanque retome a posição após ser preservado na partida contra o Ituano. Com isso, um provável time do Guarani vem com Kozlinski no gol, Lucas Ramon, João Vitor, Derlan e Jamerson na defesa, Madison, Eduardo Persson ou Richard Rios e Giovanni Augusto no meio, e fechando o ataque, Bruno José, Isaac e Yuri Tanque. A partida de hoje também vai marcar o segundo reencontro entre Guarani e Daniel Paulista. Pelo primeiro turno da Série B, as duas equipes ficaram no empate por 1-1 no Rei Pelé. Agora, pelo retorno da competição, Guarani e CRB entram em campo às 7 horas da noite no Estádio Brinco de Ouro. E atenção, vamos falar aqui sobre o adversário do Guarani, o CRB. Daniel Paulista vai contar com o retorno de 5 jogadores que cumpriram suspensão contra o Tombense. O lateral Guilherme Romão, o meio-campo William Correia, os atacantes Fabinho e Paulinho Mocelin, além do centroavante Anselmo Ramon. Um desfalque certo para este jogo será o volante Juninho Valoura, que recebeu o 3º cartão amarelo, portanto não terá condição de jogar. E além dele, o zagueiro Gilvan e o lateral Raul Prata também estão fora do jogo desta terça por conta de lesão. Assim, o provável time do CRB vem com Diogo Silva no gol, Reginaldo, Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão, fechando, portanto, a linha de zaga, Claudinei, Iago Martin e Rafael Longini no meio, e no ataque Emerson Negueba ou Fabinho e Anselmo Ramon, formando, portanto, o ataque, a dupla de ataque do CRB. Vamos debater aqui, vamos falar do Guarani. Começo com você, Gleiger. Qual que é a sua expectativa para o jogo? O Guarani tem, portanto, uma alteração somente na lateral. Lucas Ramon, que até já jogou no segundo tempo lá em Itu. Mas tem a volta do Rios, hein? Tem a volta do Richard Rios aí, pode aparecer junto ao lado ali do Persson, naquela mesma dobrada que nós vimos naquela partida contra o Londrina. Eu acho que seria interessante uma transição um pouco melhor, um pouco mais de qualidade nesse meio de campo. Não perde o poderio de marcação com os dois, né? E alimenta um pouco mais aí os homens de frente. Agora, o Guarani tem que estar muito atento, hein?
O jogo bom, aliás, todos os jogos são difíceis, mas esse time do CRB tem jogadores experientes, tem um treinador que conhece a grande maioria do elenco do Guarani, então a estratégia tem que ser bem definida, o Guarani precisa manter aquele mesmo nível, não deixar que a derrota em Itu atrapalhe, né, o nível de confiança, o nível de autoestima, mantendo ali aquele mesmo ritmo, aquela mesma intensidade do começo ao fim do jogo. Para mim o Guarani é favorito, até pelo momento que vive na competição. Mas, como eu disse, vai enfrentar um time que tem jogadores experientes, tem um treinador que conhece o time do Guarani, tem uma bola parada muito forte esse time do CRB. Então, esses pequenos detalhes, se tiverem ajustado, eu acho que o Guarani vence o jogo. E para você, CH, sua expectativa, jogão, hein? Guarani precisa da vitória, vencendo já garante a permanência. Mas não é só isso, o Guarani precisa ficar na frente do Criciúma para garantir uma vaga na Copa do Brasil. Mas nesse jogo, nesse primeiro momento, a vitória carimba o passaporte para a Série B do ano que vem. Carimba sim, Batista, você tem toda a razão. Essa discussão eu e o Gleger, no bom sentido, tivemos agora na Rádio Bandeirantes. Quem vai para a festa? Quem vai para o jogo? Richard Rios Montoya ou vai para o jogo o Madison? Eu acho que vai o Richard Rios, porque a partida que esse moço, a não ser que o técnico tenha levado em consideração, dado bronca pela expulsão, ele tenha perdido pontos na confiança do treinador, eu não faria assim. Eu acho que o menino precisa ser, tem que ser chamado a atenção, ele não pode ter o comportamento que ele teve diante do Londrina, deu uma cotovelada no Alan Ruschel desnecessariamente. Aconteceu isso também no derby, e está aí a oportunidade que ele precisa. Esse moço tem qualidade, os minutos que ele conseguiu ficar em campo do lado do Persson, os dois volantes, foram muito bons, e eu acho que o treinador deverá levar isso em consideração. Ele que é um treinador que gosta do jogo bem jogado. E esses dois fizeram uma bela partida. Aliás, o Persson em Itu, para mim, foi bem. Quem não foi bem foi o Madison. Ele realmente, pela característica, não é mais marcador também, teve chance para virar o jogo para o Guarani, também não é cacuete dele. De qualquer maneira, tem duas discussões ali, aliás, três. O Ronaldo Alves vai voltar mesmo para o banco de reservas? Eu até acredito que sim. Eu manteria no time titular. Eu também. Mas o técnico vai fazer diferença. Outra discussão, não é no meio campo. Madison ou Richard Rios? No meu time joga Richard Rios. E outra pergunta, Batista. E Rodrigo Andrade? Estará de surpresa no jogo? Interrogação. Muito tempo sem treinar. Então, não está tão definido assim o Guarani. Mas, de qualquer maneira, estou com o Gleger. Eu acho que o Guarani é o favorito para o jogo. Esporte em Debate, na Bandeirantes. E agora, informações da Ponte Preta. Macaca joga só no sábado, 16h30, em Muriaé, pega a equipe do Tombense, mas a Ponte já publicou nas suas redes sociais garantindo permanência. Garantindo permanência não, né? Ela já permaneceu no Campeonato Brasileiro da Série B, mas a própria Ponte Preta comunicou através das redes sociais a disputa da Copa do Brasil, além, claro, da Série A2 que ela vai disputar o ano que vem. Informações da Ponte Preta na Bandeirantes. Após o empate com o Vila Nova no último sábado, a Ponte Preta atingiu a marca de 44 pontos na competição, que praticamente garante a permanência da equipe na Série B do ano que vem. E eu vejo que a equipe se construiu dentro da competição, se construiu dentro da competição. Nós entramos moralmente para a competição em baixa, um descenso, mudanças radicais. E esse grupo construiu muito bem, fez um primeiro turno com 22 pontos, já tem ainda, faltando 4 partidas, esses 22 pontos. E pensando na próxima temporada, a Macaca já iniciou conversas com alguns atletas e estuda quem vai seguir na equipe em 2023. Hélio dos Anjos, que manifestou interesse em continuar na Alvinegra, também citou conversa com alguns dos principais jogadores da equipe. Mas o que está me motivando muito a continuidade é a receptividade que os jogadores estão tendo em relação a participar da A2. Semana eu conversei com vários jogadores que estão aí no elenco, como é o caso do Fábio, o Everton. O Everton eu não conversei, mas sei qual é o ponto de vista dele.
com o Luca, com o Elvis. Todo mundo está com a cabeça de fazer a Ponte Preta na A2. Agora, com mais uma semana livre, a Alvinegra só volta a campo no próximo sábado. Dessa vez, o desafio será contra o Tombense, em Minas Gerais. E para esse confronto, o técnico Hélio dos Anjos vai ter desfalques importantes. O goleiro Kaique França, o lateral Igor Formiga e o meia, o Alisson, receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra o Vila Nova e vão cumprir suspensão. Além dos suspensos, Fecim, que se lesionou contra o Cruzeiro, segue no departamento médico em recuperação muscular e deve permanecer como desfalque. A partida contra o Tombense está marcada para o próximo sábado, às 4h30 da tarde, no estádio Soares de Azevedo. E a gente vai em busca de melhorar a equipe para o jogo contra a Tombense, que vai ser um jogo decisivo. A Tombense perdeu um jogo dentro de casa hoje, a Tombense vai em busca também do que nós queremos. Resultado positivo. A Ponte Preta divulgou ontem, né, a informação, tem até uma foto aqui, divulgou pelas redes sociais a participação da Ponte na Copa do Brasil. Eu já tinha falado aqui mesmo na Band e também na Rádio Bandeirantes que a Ponte tinha assegurada por ranking a sua participação na Copa do Brasil. E a Ponte, portanto, publicou essa arte aí nas suas redes sociais, Copa do Brasil 2023. São 3 competições. Série A2 do Campeonato Paulista. Ano passado a Série A2 começou dia 25. Acho que o ano que vem vai ser antecipado. Aliás, a Federação Paulista de Futebol terá uma dificuldade imensa para organizar essa tabela. Porque tem a Ponte participando da Copa do Brasil. Começa em fevereiro a Copa do Brasil. Tem a Série A2 e depois tem o campeonato da Série B. A Ponte já assegurou, convenhamos, né, com 44 pontos a participação. E aí tem o 15 de Piracicaba, que ainda não decidiu. Aliás, a definição, o Leandro Boles deu essa informação no último sábado, dizendo que tem que decidir antes do último jogo. Então, durante essa semana, o 15 de Piracicaba, 15 Marília, tem que decidir se vai para a Copa do Brasil, no caso, sendo o campeão escolhe Copa do Brasil ou Série D, D de dado. Como os dois times não têm calendário nacional, né? Acho que o Marília deve escolher a Série D. Se o Marília escolher a Série D de dado, vai sobrar para o 15 de Piracicaba a Copa do Brasil. E aí, como é que a federação vai fazer? Com 2 times disputando a Copa do Brasil e tendo que conciliar com a Série A2 do Campeonato Paulista. Mas a Ponte, então, já está assegurada Copa do Brasil, Série A2 do Campeonato Paulista e Série B do Campeonato Brasileiro. Olha, nós falamos agora sobre isso, nesse assunto sobre programação. Tinha pergunta ali do nosso internauta, como será o planejamento? Primeiro que a gente precisa ouvir do presidente qual é a verba, se essa verba disponível será a partir do Campeonato Paulista ou só depois, porque o início sempre dos anos é muito complicado. Mas não dá para desassociar, na minha opinião. Você tem que montar um time do Campeonato Paulista já para poder contar para o Campeonato Brasileiro. Copa do Brasil, para mim, é plus. O objetivo é ser campeão, com todo respeito a todos, campeão da Série A2 e fazer minimamente uma campanha de permanência com possibilidade de acesso na Série B. Esse é o ideal. E avançar em 3, 4 fases da Copa do Brasil. Mas não dá para tirar, não, vamos montar um time para o Campeonato Paulista e depois ver Campeonato Brasileiro. Não. Veja o que aconteceu esse ano. Montou-se um time envelhecido no Campeonato Paulista, que era o que dava para fazer, segundo a diretoria, e não funcionou, o time caiu. Então, você deveria aproveitar o mesmo treinador, manter a comissão técnica e tentar convencer todos esses bons jogadores que estão no atual elenco a permanecer até o final de 2023. Esse é o ideal. Manter uma espinha dorsal, é o que eu faria. Agora, não sei se financeiramente isso vai ser possível. O primeiro ponto, na minha opinião, é definir quem que vai ser o treinador. Né? O Hélio, em algumas entrevistas, a parceria com o Marco Ebelin, muito legal, demais. Então, a permanência do Hélio seria fundamental para esse planejamento. Mas nem acabou a Série B, já vai começar o planejamento? Sim, já tem, porque senão acontece isso que o CH acabou falando aqui agora. Deixa para a última hora,
aí o mercado ele é muito dinâmico, você perde algumas alternativas, algumas possibilidades, e aí fica para trás. Então, já tem que começar sim o planejamento, e a primeira coisa que eu faria, renovar o contrato do Hélio. O Hélio dos Anjos deu aí um indicativo, né, de que já estaria entrando em contato. Ele imaginava vencer o último jogo, assegurando a participação na Série B para o ano que vem, e aí iniciar uma conversa. Não é que a Ponte não assegurou, 44 pontos dificilmente corre algum tipo de risco. É 0, alguma coisinha lá. Mas se a Ponte tivesse vencido, cravado. É 0, não teria risco nenhum, 46 pontos. Estava cravado. Estava vencendo, acabou lamentavelmente tomando lá o empate, então acho que vai adiar um pouco essa conversa aí, né? Acho que vai ser depois da partida contra o Tombense, para começar a se organizar para a temporada do ano que vem. E o Hélio dos Anjos, na entrevista coletiva, falou bastante que está conversando com o presidente, inclusive ele deu relevo ao trabalho que o Marco Eberlin está fazendo fora de campo, ajudando, auxiliando com todas as dificuldades financeiras que tem, e diz que vai melhorar o CT. Falou até que vai construir lá um novo refeitório para dar uma melhor condição para os atletas. Então o planejamento já está sendo feito, só que tem essa questão financeira. Campeonato altamente deficitário, o campeonato da Série A2. Mas a Ponte vai ter a verba da Copa do Brasil, acho que 650 é o valor só pela participação, ou seja, independentemente da performance técnica dentro do campo. É muito importante. Participou, já ganha 650, então é um dinheiro que vai entrar da Copa do Brasil. É muito importante a diretoria estar sensível com essa coisa de infraestrutura. E está. Veja o que essa diretoria fez no alojamento da base. Não tem hoje futebol sem infraestrutura. Não existe futebol dentro das 4 linhas sem você tomar conta da infraestrutura, né, do departamento médico, fisiológico, físico. É muito importante. E é já o Gilson Kleina, né, Gleger, lá atrás falava muito disso. A Ponte precisa dar uma melhorada no CT, precisa avançar, seja possível. Só rapidamente, ô Gleger, na sua opinião, os 3 desfalques aí, quem é que joga? São 3 importantes desfalques. No lugar do Kaique França, joga? Vai jogar o Luan. Luan Ribeiro. Luan. No lugar do Alisson, joga quem? Aí eu acho que é ou Moisés Ribeiro ou Fraga. Moisés Ribeiro ou Fraga, vai entrar um volante, portanto. Não entra um meia. E no lugar do Igor Formiga? Norberto. Por aí. É isso aí? É isso aí. Tem muito o que falar, não. Não tem tanta alternativa. Não tem tantas assim. opções. Eu acho que é mais ou menos por aí. Jogo da Ponte é sábado, 4h30 da tarde, em Muriaé. Esse jogo, portanto, fora de casa. E, aliás, a Ponte Preta vai iniciar a reforma do gramado no dia 1º de novembro. A Ponte termina a participação fora de casa e vai começar uma reforma no gramado a partir do dia 1º. Até no dia 29 de outubro, 29 agora, vai ter a decisão do Campeonato Amador de Paulínia. Será no estádio Moisés Lucarelli às 7 da noite. 7 da noite, decisão do Campeonato Amador de Paulínia. Tem lá o Alexandre Fávaro, que jogou na Ponte Preta, foi goleiro, é o secretário municipal de esportes, e conversou com o Marco Eberlin e cedeu o estádio, porque o estádio lá em Paulínia está em reforma. Aí tem o jogo no dia 29, jogo amador, final do Campeonato Amador de Paulínia, e depois a Ponte já inicia a reforma do gramado. Esporte em debate, na Bandeirantes. Agora em Campinas, são 17 horas mais 6 minutos. Um grande e forte abraço a você, ligado aqui na Bandeirantes, é o Esporte em Debate. A segunda parte, agora a parte ao vivo do Esporte em Debate para você desta terça-feira, hoje dia 11 de outubro de 2022. Vamos juntos até as 18 horas e 30 minutos, ou seja, um programa mais curto, é tudo rapidinho, porque na sequência, Carlos Batista assume o comando da grande jornada esportiva. 7 da noite, a bola rola no Brinco. Tem Guarani CRB, mais uma rodada importante do Campeonato Brasileiro da Segunda Divisão da B-Zona. O Bugrão, em caso de vitória, ele livra qualquer possibilidade, qualquer risco de rebaixamento.
vai ter a sua condição de permanência na Série B do próximo ano. Daí a importância deste jogo. 7 da noite tem Guarani CRB. E a partir de agora você já pode participar conosco. Nosso canal direto com você, ouvinte, está liberado para sua participação. 19 é o código de área, 971021493. 19 971021493. Participe conosco, já já os temas do Fala Galera e também as pautas do programa de hoje. Para você que está ligado aqui na Rádio Bandeirantes, no FM faixa estendida 85.7 e também no AM 1170. Para você de Ribeirão Preto, alô Ribeirão, aquele abraço no AM 1270 e também através da faixa estendida 85.3. Estamos ao vivo também com imagens no youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas, mais de 15 mil inscritos. Você pode participar conosco colocando a sua pergunta, o seu ponto de vista, participando conosco no chat do youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal. Mensagens de áudio, mensagens de texto, para você registrar a sua participação, seu nome, o seu sobrenome, o seu bairro, de onde você está acompanhando o programa. Mensagens de áudio, mensagens curtas e também participe conosco através das mensagens de texto. O Fala Galera de hoje, para os bugrinos, o Guarani, na sua opinião, vai emplacar a 6ª vitória seguida no Brinco? Eu repito, o Bugre vai emplacar a sua 6ª vitória seguida no Brinco? E sobre a Ponte Preta para os pontepretanos, a dúvida no gol. Kaique França não joga, está suspenso. Igor Vinhas ou Luan? Quem deve ser o goleiro da Macaca para sábado? Até como base para quem for participar conosco, o Igor Vinhas não jogou nenhuma partida nesta Série B. Ele foi relacionado para 13 jogos, 16 vezes relacionado para 16 jogos. Tem 13 jogos no ano, sendo 12 no Campeonato Paulista e 1 na Copa do Brasil. Depois chegou o Kaique França, mas na Série B ele não jogou. Já o goleiro Luan, o Igor Vinhas aí está com 28 anos. O Luan, que é da base, neste ano de 2022 no Campeonato Brasileiro tem uma partida. Contra o Sampaio Corrêa, jogou os 90 minutos, quando o Kaique França não pôde atuar. Então, uma partida tem o Luan e o Igor Vinhas no Campeonato Brasileiro da Série B. Ainda não jogou 1 minuto sequer. Não jogou ainda o Igor Vinhas, mas foi relacionado 16 vezes. Vamos com as pautas do programa, começando com o Guarani, que joga daqui a pouquinho. O Lucas Ramon na vaga do Diogo Matheus na lateral direita. É a novidade no Bugre. O João Vitor está voltando de suspensão na vaga de Ronaldo Alves. A dupla com Derlan dá mais segurança? Os comentaristas também vão falar sobre a possibilidade de volta de Yuri Tanque ao time titular. Você se recorda, ouvinte, que ele foi poupado no jogo contra o Ituano, entrou no segundo tempo, não desde o início, mas há a possibilidade de que ele jogue desde o início, daqui a pouquinho, contra o CRB. O Bugre, que busca a 6ª vitória seguida no Brinco. E já já vai falar aqui Lucas Ramon. Ele fala sobre o gol na última partida e projeta o duelo contra o CRB. Na Macaca, Luan ou Igor Vinhas? Eles disputam a titularidade na vaga de Kaique França, que está suspenso. Negociação avançada com Hélio dos Anjos para 2023. E a Macaca vai usar esta reta final para observar jogadores? E o gramado majestoso, como agora há pouco disse Carlos Batista, vai passar por reformas em novembro para ter aquela condição ideal para o time a partir de 2023. E para fechar, o Hélio dos Anjos vai falar aqui e também ele está admitindo negociações para prosseguir na Macaca no próximo ano. E para fechar, tem o Na Lata. E agora, quem participa conosco é Carlos Henrique, o aniversariante da semana. Não tive a oportunidade ainda de parabenizá-lo ao vivo no ar. Passou agora, ontem foi o aniversário do meu grande amigo Carlos Henrique. Então, mais uma vez, um grande abraço para você, CH, saúde, paz, felicidade. Você é um grande amigo que eu fiz aqui na Rádio Bandeirantes. Eu tenho uma honra muito grande de estar ao seu lado. Grande abraço e parabéns, CH! Muito obrigado, Boris. A honra é sempre toda minha. Você é um grande amigo que eu tenho, além de um maravilhoso parceiro de trabalho, colega de trabalho, competente, estar ao seu lado pela sua lealdade, pelo que você significa no rádio esportivo no Brasil, é uma honra para mim também. Muito obrigado pelas palavras, você já fez isso pelo telefone, por mensagens, você é sempre muito carinhoso comigo, muito decente, muito leal, e eu retribuo tudo 100 vezes para você
tudo que você me falou. Muito obrigado de coração, e a todos que mandaram mensagem, de alguma maneira para mim, muito obrigado. Ontem eu estava num compromisso profissional, na minha outra atividade, por isso eu não estava na Bandeirantes, mas hoje estou aqui a serviço do rádio. Então vamos às pautas do dia, meu querido colega, meu amigo. Vamos aqui, não é? A primeira, me ajude aí, Boles, que o negócio... Agora achei. Guarani vai emplacar a sua 6ª vitória seguida no Brinco? Sim, eu acho que sim. Apesar da dificuldade do adversário, vem aí um ex-treinador, o Daniel, que conhece muito o Guarani, mas mesmo assim eu acho que o que aconteceu em Itu foi um acidente de percurso. Mesmo perdendo para o Ituano, que é um time que está muito bem entrosado, é muito difícil de ser enfrentado, eu entendo que o Ituano valorizou muito a sua vitória, deu bastante trabalho, mas o Guarani poderia ter vencido o jogo, se não fossem alguns detalhes. Então, meu palpite para hoje é uma vitória apertada do Guarani. Igor Vinhas ou Luan no gol? Luan. Eu acho que o Igor Vinhas teve a sua oportunidade e nessa temporada me parece que as coisas estão mais direcionadas para o Luan. Então eu entendo que sábado contra o Tombense vai jogar o Luan. Bolis. Tá certo, este é o CH na abertura do Esporte em Debate ao vivo. Siga participando conosco, 971021493. Olha, o provável Guarani para o jogo de daqui a pouquinho. Aliás, já sai a escalação, hein? A partir das 18 horas. Kozlinski no gol, Lucas Ramon, João Vitor, Derlei Jamerson, Eduardo Persson ou Richard Rios está à disposição. Ele acabou sendo expulso no último jogo aqui no Brinco. Madson, Isaac, Giovanni Augusto, Bruno José e Yuri Tanque, o provável CRB. Diogo Silva, Reginaldo Gum, Diego Ivo e Guilherme Romão, Martã, Claudinei, Iago, Rafael Longini, Emerson Negueba ou Fabinho e Anselmo Ramon, a equipe do técnico Daniel Paulista. Siga participando conosco, 971021493. E agora, quem dá o recado é Carlos Batista. E atenção, o recado agora é para vocês, homens, que passam por algum problema sexual, como falta de libido, ejaculação precoce e impotência sexual. A Clínica Upman é referência em tratamentos para a saúde sexual masculina. Tem uma novidade para você que deseja recuperar, melhorar a sua performance. Além do atendimento presencial em clínica, agora você conta com um atendimento personalizado e pode ser atendido no conforto da sua casa, através do atendimento online por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende o seu atendimento. Você inicia o tratamento com a Clínica Referência em Saúde Sexual Masculina. São diversos tratamentos acessíveis e com pagamento facilitado. Com eles, você terá acompanhamento e tratamento de qualidade. Você conta com médicos e especialistas com mais de 15 anos de experiência. A Clínica Upman vem resgatando a autoestima de muita gente. Não perca tempo, ligue agora. 0800 591 3898. O atendimento é para todo o Brasil, tá? Melhore a sua autoestima e tenha uma vida sexual de qualidade com a Clínica Upman. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela. CRM 78843, Clínica Upman. Esporte em Debate, na Bandeirantes. É o Esporte em Debate para você. Lembrando que logo mais 7 da noite tem bola rolando, tem Carlos Batista aqui na Bandeirantes. Aliás, o Batistão narra com os comentários do Tigrão e também de Kleger Zorzin. E aqui no plantão, Edu Pinheiro que depois vai comandar o Jogo Aberto até as 22h30. Um abraço a todos que estão participando aqui. Boa tarde, Boles. Quero desejar muita saúde, felicidade e prosperidade para o CH. Ontem foi aniversário do CH. Excelente profissional e muito coerente. Abraços. É o Paulo de Jacumã Conde, na Paraíba. Valeu, Paulo. Um grande abraço para você. Tá registrado. Boa tarde, Boles. Peça para o CH ver como está o jogo de vôlei do Brasil contra o Japão. Obrigada. É a Noêmia. Eu vou ajudar aqui o CH. É o seguinte, ó. Estamos no tie break. Brasil e Japão 2-2, quartas de final do Campeonato Mundial. O Brasil perdeu o primeiro set, 18-25, perdeu o segundo, 18-25.
mas venceu o terceiro e o quarto, 25-22 e 27-25. E agora no tie-break o Brasil está vencendo 13-11, ou seja, o Brasil está próximo de conquistar uma grande virada e se classificar para a semifinal do campeonato de voleibol feminino, CH. Tá 2-2, agora o Brasil fez 14-12. Vai fechar se Deus quiser. Um time, além de muito competente, dirigido pelo Zé Roberto, tem as lindas meninas da seleção brasileira. Com todo respeito aos patrícios, aos japoneses, vai dar Brasil já já. Só que agora o Japão vai sacar. Pode ser agora o fechamento dos 3-2. Vamos aguardar, Boris. É isso aí. Muito obrigado, Noêmia. Está registrada a sua participação e também o seu pedido. Vamos com a primeira mensagem de texto. Já foi a primeira mensagem de áudio. A galera participando conosco. Atenção para as perguntas, hein? Você, Bugrino, o Guarani vai emplacar a 6ª vitória seguida no brinco? Igor Vinhas ou Luan para Ponte Pretanos? Quem deve ser o goleiro da Macaca neste sábado? E atenção, hein? Hoje é terça-feira, véspera de feriado, amanhã feriadão, dia da padroeira do Brasil, também dia das crianças, muita gente vai emendar, né? Aqueles que podem emendar o feriadão prolongado, então as estradas estão entupidas, estão cheias. E evidentemente com horário de pico, muita gente saindo do trabalho para ir para casa, outras pessoas que não terão o feriadão prolongado, mas se deslocam entre cidades. Então atenção total no trânsito, principalmente nas rodovias, nas principais ruas e avenidas de Campinas, e em toda a região, e a gente agradece demais você tendo, né, a participação aqui conosco e nos prestigiando com a sua audiência no seu carro, com o rádio ligado no AM, também no FM, sempre com moderação no trânsito. Vamos com a primeira mensagem de áudio no ar da Bandeirantes. Fala, equipe da Rádio Bandeirantes. Opa. Muito boa noite aí. Vitor de Campinas, da Vila Pompeia. Meu comentário vai com relação ao gol que a Ponte levou, né, o gol de empate, e mais diretamente ao Gleger. Gleger, você como goleiro profissional que foi, um baita de um goleiro, eu nunca me profissionalizei, mas também fui goleiro, disputei categoria de base, joguei amador até pouco tempo. Uma dúvida, na minha concepção, aquela bola viajada, eu concordo com todo mundo que ali o Formiga dormiu no lance, era uma bola que ele era plena, uma bola que era para ele subir inteiro ali, né? Mesmo que não acertasse, com certeza atrapalharia o rapaz que fez o gol lá. Mas uma bola longa daquela, cara, porque foi uma bola longa, uma bola viajada. Será que o Kaique França não poderia ter saído naquela bola e decidido a partida pra gente? Porque eu tinha o costume de fazer isso, né? Numa bola longa dessa, assim, uma bola longa dessa você tem que sair e arregaçar. Porque não foi uma bola que foi lá no bico da grande área. Não, ela caiu ali mais pra dentro, por ter sido uma bola alta, como a gente já disse, viajada. Não sei, talvez não que tenha sido falha dele, tá? Não tô querendo dizer que ele falhou nesse lance, não é isso. Mas que era um lance que, se ele quisesse ter decidido a partida, ali ele poderia, né? Na minha concepção, no meu modo de pensar. E queria que você comentasse sobre isso, se você também tem essa percepção, essa ideia, ou realmente não, ele não deveria ter saído e, enfim, aconteceu o que aconteceu. Valeu, muito obrigado pela sua participação. O Gleger, nesse momento, não está aqui conosco, mas assim que ele participar, vai trabalhar no jogo do Guarani daqui a pouquinho. A gente repassa essa pergunta. O ouvinte está se referindo ao gol que a Ponte sofreu contra o Vila Nova. Na reta final, um cruzamento que sai lá da direita. E o Neto Pessoa, atacante, ele consegue antecipar-se ao Igor Formiga, que nem sobe na bola, né? Eu até brinquei na transmissão, subiu isso aqui, ó, uma gilete. E a finalização no contrapé do goleiro Kaique França. O Gleger é o nosso especialista. Mas, na minha opinião, o Kaique França não falhou, não. Quem falhou foi realmente o Igor Formiga, que ficou olhando para a bola. Olha, o Brasil fechou o jogo, hein? No Mundial Feminino, que vitória, virada incrível do Brasil, competente José Roberto Guimarães. O Brasil vence o Japão por 3-2 e segue na competição no Mundial Feminino e agora vai jogar a semifinal ainda. O adversário não está definido. O Brasil está sim, vai ser a Itália. O Brasil derruba o Algoz da primeira fase e vai à semifinal diante da Itália. Então, Brasil e Itália na semifinal
do Mundial Feminino de Voleibol. Vamos a um rápido intervalo. Agora são 17 horas e 21 minutos em Campinas. Ponto 10, pizzaria e restaurante. O ponto da melhor pizza de Campinas. Pizza saborosa, com muito mais recheio e massa crocantíssima. Rodízio de pizza da melhor qualidade. De terça a sábado, muito bem servido, viu? São mais de 40 sabores, entre pizzas doces e salgadas. E tem também pizza de sorvete. Bom atendimento e preço super baixo. Aproveite! Desconto especial para grupos acima de 10 pessoas. Conheça na Rua Boa Ventura do Amaral, 788, entre as avenidas Doutor Moraes Salles e Aquidaban, em Campinas. Agende a sua festa de confraternização de final de ano já. Não deixe para depois, porque senão você não vai conseguir o local, que é excelente, tem toda a infraestrutura para você fazer a sua festa especial com a família, pessoal da empresa também, comemoração com os amigos. Anote aí o número do WhatsApp para você fazer a reserva do local. 97410 6068. Eu repito, 19 é o DDD. 97410 6068. Ponto 10, pizzaria e restaurante. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. 964290680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 ferramentas, máquinas e equipamentos. Vai construir ou reformar? A Aeropisos é o lugar. 30 anos atendendo Campinas e região. São mais de 500 modelos entre pisos, revestimentos, para deixar sua casa mais bonita e confortável. A Aeropisos conta com uma equipe altamente qualificada, entrega rápida e flexibilidade no pagamento. 3 lojas em Campinas. WhatsApp 19 98315 0103. A Aeropisos é o lugar. Jogo aberto na Rádio Bandeirantes. O melhor pós-jogo do rádio. Os resultados, análises dos comentaristas e entrevistas. Jogo aberto da Rádio Bandeirantes. Oferecimento: Supermercado Taquaral. 62 anos em outubro. Aproveite ofertas especiais de aniversário. Compre também online. supermercadotaquaral.com.br. Rocha Autopeças. Sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Bolsonaro é mentiroso. A economia está bombando. Bolsonaro é incompetente. Eu não crio emprego. Bolsonaro é violento. Eu quero todo mundo armado. Vagabunda! Você é um idiota! Bolsonaro é desumano. Vai comprar vacina, só falando aqui na casa da tua mãe. Bolsonaro é corrupto. Sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. O Brasil não aguenta mais Bolsonaro. Coligação Brasil da Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Prós. O para-brisa do seu carro quebrou? Conheça a Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. Sofisticar Autovidros. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Seja uma autorizada Sofisticar. Pergunte no WhatsApp 11 96429 0680. O Haddad venceu o primeiro turno na capital, bem à frente dos demais, com 44% dos votos válidos.
porque Haddad foi prefeito de São Paulo e tem o reconhecimento da sua competência, da experiência e da sensibilidade. Ficou claro que quem conhece Haddad, vota Haddad. Haddad 13. Por isso é que Haddad será o governador de todos os paulistas, levando cuidado e oportunidades para toda a nossa gente. Não é, Lu? São Paulo precisa de um governador que tenha compromisso com o povo. Coligação Juntos por São Paulo. A Rádio Bandeirantes está no Instagram. Segue a gente lá. @Rádio Bandeirantes Campinas. Vote 10. Tarcísio, a alma de um governo está nas suas prioridades. Qual vai ser sua primeira ação como governador? Resolver a situação do morador de rua. A gente precisa dar casa, dar teto, dar abrigo. Quem não tem casa, não aprende, não consegue ter trabalho, não tem saúde, fica mais vulnerável às drogas. Então, a primeira coisa, dar casa para as pessoas, conduzir esse grande programa de habitação. São Paulo pode mais, e é isso que a gente quer. Vote 10. Coligação São Paulo pode mais. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Estamos de volta com o Esporte em Debate para você nesta terça-feira, dia de futebol. Daqui a pouquinho tem Guarani e CRB, 7 da noite. A bola rola no brinquedo. Aqui a meia hora, a escalação do Bugre para você ligado na Bandeirantes. E agora, quem participa conosco é Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil, que será na transmissão do Jogo do Bugrão daqui a pouquinho. Fala, Tigrão. Grande abraço para você. Boa tarde. Cadê o Tigrão? Alô, Tigrão? 12, falando para teste, 12. Já já o Tigrão. Antes, só para ressaltar aqui a mensagem da Rosa Maria, parabenizando também o CH. Boa tarde a todos da equipe de esportes. Hoje eu gostaria de desejar saúde, sorte, sucesso, alegrias e tudo o que faça o CH. Feliz parabéns pelo aniversário ontem e felicidades sempre. É a Rosa Maria. Tá registrada a sua participação. Vamos sentar de novo com o Tigrão? Tigrão, tudo ok com o Tigrão? Já já o Tigrão conosco, participando ao vivo. Fala, Tigrão! Um grande abraço para você. Boa tarde, Tiger. Já já o Tigrão. Vamos ouvir o Lucas Ramon. Lucas Ramon, lateral bugrino, fala sobre o gol que ele fez no último jogo, apesar da derrota, mas ele fez o gol do Guarani na derrota por 2-1 e projeta este duelo contra o CRB. Fala aqui, Lucas Ramon. Fiquei muito feliz em poder estar tendo mais uma oportunidade e poder estar contribuindo dentro das minhas características. É claro que estou muito feliz pelo gol que eu fiz, né? Era uma das minhas metas para ser alcançadas aí rápidas no início de quando eu cheguei, mas demorou, mas veio. Fico feliz pelo gol, mas triste porque a gente não conseguiu atingir o resultado, que foi vencer a partida, porque a gente tinha muita qualidade para poder estar vencendo o jogo. Sabíamos da dificuldade do adversário. E basicamente é isso. Dois sentimentos distintos, né? Felicidade pelo gol, mas triste pelo resultado que não veio. O nosso time ele está consistente, o time encaixou, o time entra dentro de campo com confiança, sabe o que tem que ser feito, sabe como executar. Colocar em prática, né? Os últimos jogos a gente vem de resultados de uma sequência muito boa de vitórias, né? E é fazer o que a gente vem trabalhando e feito durante a semana que a gente vai conseguir chegar no nosso objetivo. O nosso foco, é claro, é sempre estar executando o que o treinador tem pedido, está dando resultado, tanto que os últimos jogos a gente tem pontuado bastante, é manter isso. É manter concentrado o tempo todo. A gente sabe que a Série B é um campeonato muito difícil. Estar correspondendo sempre que for solicitado, no meu caso. E quando aparecer a oportunidade lá na frente, é claro, a gente está bem concentrado para poder ter eficiência, principalmente na finalização, no último terço. Sim, a gente sabe que são jogos em cima de jogos, é muito cansativo, só que o nosso staff ele tem preparado a gente para o próximo jogo, então a gente está descansando bem, tem feito trabalhos recuperativos e vamos estar 100% no próximo jogo. Independentemente de quem inicia, o Lucas ele sempre está preparado, tanto que todas as vezes que foi solicitado, eu busquei estar correspondendo à altura e não é à toa que quando aparece a oportunidade, eu tento aproveitar da melhor forma possível. Bom, CH, tá aí, portanto, o Lucas Ramon, que será titular no jogo de amanhã. De amanhã não, né? De daqui a pouquinho, de amanhã. Foi bom, hein? No jogo de daqui a pouquinho, porque o lateral direito bugrino não joga, o Diogo Matheus. Ele acabou recebendo o terceiro cartão amarelo no banco, né? Saiu. Foi uma situação bastante parecida com a do Leandro Vilela, naquele jogo contra o CSA. Saiu no início, problema
de contusão. Também talvez tenha sido até uma forçação de cartão visando essa situação do jogo de logo mais, porque sabia que não poderia jogar. Enfim, fato é que o Lucas Ramon estará em campo daqui a pouquinho. E o que você planeja, o que você espera do Guarani para esse jogo daqui a pouquinho contra o CRB? Aliás, deixa eu registrar aqui a participação do Carlos Henrique, que não é o CH, é xará do CH. Está lá em São Paulo, capital, no bairro Santa Cecília, está dizendo que o CRB vence por 2-1. E aí, CH? Não é meu palpite. Meu palpite é outro. Meu palpite é uma vitória magra do Guarani, mais uma vitória dentro do brinco, completando aí a 6ª vitória consecutiva dentro de casa. É o seguinte, o Lucas Ramon, ele fez o gol, mas ele, pelo menos para mim, não tem o mesmo nível no geral do que o Diogo Matheus. Por isso que o Diogo Matheus também é o titular. Não é que ele comprometa, não é isso que eu estou dizendo, mas ele marca pior, ele ataca até de uma maneira relativamente parecida, mas é um jogador inferior, na minha opinião. Outra discussão muito pertinente, viu, Boles? Na hora do almoço, conversava bastante com o Gleger a respeito na nossa área, é no meio campo, viu? Porque o Richard Rios está voltando de suspensão. E na minha opinião, eu fiz o jogo, eu não gostei do performance do Madison. Acho que o meio campo com o Persson e o Richard Rios fica mais qualificado. E apesar da besteira que o Richard Rios fez na partida contra o Londrina, onde ele perdeu a cabeça e deu uma cotovelada no lateral esquerdo do Londrina, Alan Ruschel. Alan Ruschel, eu acho que tem chance grande dele estar jogando como titular aí. Pode ser escalado o Matos? Sim, pode. E não é que está errado. Eu, jogando em casa, jogaria porque eu gostei muito dos minutos que vi do Richard Rios ao lado do Persson no meio campo. Um fazendo a volância, né? Quando um descia, o outro ficava. Eu acho que funcionou. Com a bola nos pés, o Guarani foi muito objetivo no jogo. Então eu gostei e queria ver de novo. Agora com mais tempo, né? Espero que, se for escalado, o Richard Rios não esteja destemperado como ele esteve na partida contra o Londrina. Ele jogou bem, eu acho que merece uma titularidade. Outra discussão, aliás, tem mais duas. O Ronaldo Alves volta para o banco ou vai ser titular? Porque o João Vitor volta de suspensão. É outro ponto de interrogação. E na frente, o treinador mantém o Genilson como titular, ou volta o Yuri Tanque, que jogou todo o segundo tempo? São respostas que daqui uma meia hora a gente vai ter, quando sai a escalação oficial do Guarani, mas de qualquer maneira, além dessa colocação pertinente do amigo a respeito do Lucas Ramon, eu acho que o que merece bastante a gente discutir, trocar ideia, colocando na mesa, é quem será o primeiro volante, com qual meio-campo o Guarani vai jogar hoje diante do perigoso CRB. Vem aí o Daniel Paulista, né, que conhece o time do Guarani como ninguém. Que meio-campo vai jogar? Essa é uma boa discussão. Se eu fosse o treinador, eu escalaria Richard Rios ao lado do Persson. Os dois volantes seriam esses para a partida de logo mais, com transmissão aqui na Bandeirantes de Carlos Batista. Aliás, o Moser completa um turno, né, no comando técnico do Guarani. A sua estreia foi justamente contra o CRB lá no Rei Pelé, naquele empate por 1-1. Um turno de Moza no comando técnico do Bugre. E qual é a sua avaliação, hein, CH, do trabalho do treinador bugrino? Por enquanto regular, de regular para boa. Ele encontrou um caminho, não é muito o caminho que eu aprecio, ele tem algumas preferências, mas eu tenho que analisar o resultado, né? O resultado é que ele está recuperando o time, não recuperou ainda, faltam 4 partidas. O Guarani tem o CRB hoje, depois sai com Cruzeiro e Bahia e fecha com a Chape, precisando fazer uma só vitória. Então, caso ele consiga, e eu espero e acredito que consiga, eu acho que dá para fazer um trabalho regular, dá para considerar o trabalho dele regular, mas eu já dei até a minha opinião aqui, e minha opinião não tem peso nenhum, não é? Nenhum, só para os nossos ouvintes, para os nossos clientes. O Guarani tem a vida dele, é problema do Guarani, mas acho que o Mozart, eu não ficaria com ele. Eu procuraria um outro caminho para a temporada 2023. Mas eu reconheço que o trabalho dele encontrou um caminho, esse caminho que eu não esperava que o Guarani reagisse.
é um caminho bom e de muita competência, muita luta, bastante intensidade. Os jogadores fecharam com ele e isso tem mérito, com certeza, do trabalho dele, e isso tem que ser ressaltado. Olha, mais uma mensagem para você aqui, ó, direto de Minas Gerais, das terras mineiras, do Edinho Casagrande. Boa tarde, Boles, parabéns ao CH pelo aniversário, Bugrão 2-0, Edinho Casagrande de Cambuí, Minas Gerais. E a gente mandando abraços para você, viu, CH, o aniversário de ontem. Muito obrigado a todas as mensagens, não é? Carinhosas, atenciosas, desde ontem a gente respondeu todas, bastante atenção, e a gente continua agradecendo do fundo do coração pelas mensagens carinhosas de todos os nossos clientes, nossos ouvintes. É isso aí, um abraço também para Marisa. Alô Marisa, um grande abraço para você, boa tarde a todos, beijos, bom trabalho, muito obrigado. Um abraço também ao George Alexandre de Pontes, ganhador de um dos ingressos sorteados no programa Os Donos da Bola, de segunda a sexta-feira, meio-dia, na tela da Band, com a apresentação de Carlos Batista. O Jorge está dizendo que não vai conseguir retirar o ingresso. Eu já passei aqui para as pessoas responsáveis por este ingresso, e assim que a gente tiver uma definição, eu passo aqui no ar, tá bom, Jorge? Muito obrigado por avisar, acima de tudo. Um abraço para você. Bom, é o seguinte, vamos com mais uma mensagem de Carlos Batista. Agora são 17h30. Já tem o Tigrão, o Gleger, e já tem Carlos Batista aqui na Bandeirantes. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Aeropisos, são 3 lojas em Campinas. Confira a nova loja na Avenida das Amoreiras. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. São mais de 130 modelos à pronta entrega para Campinas e toda a região. E todos os produtos em até 12 vezes sem juros. Na Aeropisos, você também encontra laminados, tintas, louças e metais sanitários. Aeropisos, mais perto de você. São 3 lojas em Campinas. Na Avenida John Boy do Lope, número 8200. No Satélite Íris. Na Armando Frederico Renganeschi, número 13, ali na região do Ouro Verde. E tem a nova loja na Avenida Moreiras, 4079, no Vila Rica. Vai construir ou reformar, Aeropisos é o lugar. Siga no Instagram, @Aeropisos, acesse aeropisos.com. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Estamos de volta, você ligado no AM, no FM, Campinas, região, Ribeirão, região, e também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Para você que ainda não é inscrito, se inscreva no canal youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Deixe o seu like, né, nas transmissões. E também clique no sininho para ativar as notificações, assim sempre que uma transmissão esportiva tiver início ou uma transmissão pelo YouTube da Rádio Bandeirantes, Jornalismo e Esporte, você vai ser notificado. Meu amigo Zé Guarani, José Antônio do Amaral Capânico, tá ligado, acompanhando o futebol da Bandeirantes, está dizendo o seguinte: olha, Boles, se o Guarani vence hoje, iguala a pontuação da Macaca, é verdade. O Guarani é o 14º colocado com 41 pontos, a Ponte ocupa a 11ª com 44, iguala em pontuação, número de vitórias, porém no saldo de gols, a Macaca nesse momento 1 negativo e o Guarani tem menos 6. Então, a menos que o Guarani goleie o CRB, aí nesta rivalidade dos times de Campinas. O CRB é o 10º colocado, tem 46 pontos até o presente momento. Aliás, vamos falar da Macaca, a Ponte Preta que joga no sábado em Muriaé, às 16h30. E quem fala aqui na Bandeirantes é o técnico Hélio dos Anjos sobre as negociações para 2023. E aí, será que Hélio dos Anjos fica? Será que ele sai? Ele já disse recentemente que tem experiência na Série 2 com o Santo André e com o 15 de Piracicaba. Mas antes de Hélio dos Anjos, ele está na área. Alô, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil. Um grande abraço. Boa tarde, Tiger. Boa tarde, Boles. Grande abraço a você, um abraço aos nossos amigos da Bandeirantes. Bom, só rapidamente, hoje é bem curtinho porque a jornada esportiva começa mais cedo. Com relação ao gol da Ponte, né, para o jogo de sábado, é uma das pautas aí. Como é que o Hélio deveria montar? Ele tem o Luan e tem o Igor Vinhas. Muito bem.
Ivan, o Igor Vinhas e o Luan, eles têm revezado aí o banco de reservas, né? Por exemplo, no último jogo da Ponte, contra o Vila Nova, quem estava no banco era o Luan. Isso é um indicador de que o Luan possa começar a partida? Não. Não é um indicador. Até porque, como está havendo um revezamento, é evidente que esse fato não é suficientemente forte para que a gente entenda que vai ser o Luan o titular. Eu escalaria o mais experiente. Então, toda vez que o Luan entrou, e foram muito poucas, ele entrou porque a Ponte não tinha o Igor Vinhas à disposição e não tinha o Kaique França. Como o Igor Vinhas está à disposição, até onde a gente sabe, não tem nenhum problema com ele, então eu optaria pelo jogador mais rodado, por um jogador que tem, obviamente, a seu favor o fato de ter esse amadurecimento muito maior. É o que eu faria, né? Agora, precisa saber se o Hélio, junto com o Lauro, que é o treinador de goleiros, vai adotar aí essa sua mesma postura. Ou seja, se eles conversam conjuntamente, se é uma decisão do Hélio, se tem a participação do Lauro e se o Lauro vai seguir o caminho, desde que tome a decisão junto com o treinador principal, da experiência ou do momento. Então é difícil. Eu, pessoalmente, escalaria o Igor Vinhas. E quanto ao Guarani, eu acho que a chance de emplacar a 6ª vitória seguida, daqui a pouquinho no jogo que nós estaremos transmitindo, dentro do Brinco de Ouro, ela é muito grande. O Guarani tem, primeiro, um retrospecto muito favorável nos jogos em casa contra o CRB, vem num momento sensacional, teve esse tropeço lá em Itu, mas um resultado dentro da normalidade, que o ituano faz uma grande campanha e ainda nutre aí possibilidades de acesso, e quer me parecer que o Guarani deu um tratamento de decisão diferenciada para esse jogo contra o CRB, a ponto de ter poupado o Yuri Tanque durante boa parte do jogo lá em Itu, para não correr nenhum risco de estourar o jogador e tê-lo absolutamente inteiro para o jogo de hoje. Então, essa forma de encarar a competição, de fazer uma preparação com um nível de concentração, com um nível de preparação realmente de uma decisão especial, me leva na direção, tudo isso associado ao bom futebol que o time tem jogado dentro de casa, me leva sim na direção de acreditar convictamente de que o Guarani tem tudo para emplacar essa 6ª vitória dentro dos seus domínios. E a gente espera que isso realmente aconteça, com todo o respeito que devemos ter pela equipe do CRB, claro que merece todo o respeito, é uma equipe que também vem conseguindo aí fazer uma campanha, não é boa, dentro das suas possibilidades, e aí, obviamente, que não há como se decretar um vencedor de véspera, mas pelas componentes todas de pré-partida que a gente dispõe, eu imagino sim que o CRB hoje, o 10º colocado, já com a vida absolutamente resolvida, time bem dirigido pelo Daniel Paulista, que fez um bom trabalho lá, já com 46 pontos, que ele vem para ganhar o jogo, mas, sabe, não sobe mais e não cai mais. E o Guarani ainda precisa de alguma coisinha, tem 41, acho que se chegar a 44 certamente resolve a sua vida. Então, tenho um monte de evidências aqui no tabuleiro da teoria de que o Guarani vai ganhar o jogo, Boles, e a gente espera que na prática, isso que teoricamente parece quase que indiscutível, se confirme. E no futebol nem sempre a prática é confirmada dentro daquilo que foi projetado na teoria. Mas são muitos pontos de evidência de que o Guarani vai sim ganhar o jogo e a torcida deve comparecer, prestigiar e fazer uma festa no Brinco de Ouro. Ô Tigrão, a mesma pergunta que eu fiz ao CH, eu gostaria de fazer para você, né? Um turno de Mozart no comando técnico do Guarani, a estreia foi justamente contra o CRB, lá no Rei Pelé, naquele empate por 1-1.
no início, né, deu uma derrapada, apesar daquela vitória contra o Cruzeiro. Mas enfim, qual a sua avaliação? Um turno de Moza no comando técnico do Bugre, Tigrão. O Boles, ele teve momentos de muita instabilidade, foi muito contestado por boa parte da torcida do Guarani, mas nós não podemos deixar de reconhecer que depois de alguns sintomas, né, alguns momentos de muita teimosia dentro daquele esquema que ele utilizava, com os dois atacantes de beirada rendendo pouco, com um centralizado e a bola não chegando e perdendo o meio-campo. Depois de um determinado momento onde ele deu a titularidade para o Isaac e deu uma mudada significativa na configuração tática do Guarani, nessa plataforma. O Guarani saiu de um 4-3-3 ortodoxo e improdutivo e veio para um 4-4-2 com algumas variações para 4-3-3, quando cai pelo lado esquerdo ali, aberto, para trabalhar com o Jamerson ou o Isaac ou o Giovanni Augusto. Eles se revezam. Mas em boa parte do jogo há uma maior ocupação, com qualidade, com aproximação, com um time bem agrupado no meio-campo, depois que ele passou a rever alguns conceitos. E, tomando porrada, sendo criticado ou não, ele reagiu junto com o time e livrou, para mim, já livrou o Guarani do rebaixamento, a menos que um grande acidente aconteça. Então, pelo começo instável, pela insistência em algumas posições de teimosia e pela reação, até agora, claro que temos que fazer uma avaliação, já que você, como pauta do programa, está colocando dessa forma, uma avaliação de um trabalho de regular para bom até agora. Muito bem, esse é o Tigrão, ao lado do CH, dupla de comentaristas do futebol da Bandeirantes do Esporte em Debate. Vamos ouvir então o técnico Hélio dos Anjos. O professor Hélio admite negociações para permanecer na Macaca em 2023. Eu tenho certeza que a Ponte Preta tem um time acima da média da divisão para dia 15, dos jogadores que estão aqui. Então isso para mim me dá uma tranquilidade muito grande. Eu acho que esse é o processo do trabalho que a gente construiu aqui junto com o presidente Eberlin, junto com a nossa diretoria, junto com a nossa comissão técnica, junto com os funcionários. Então nós temos já, se a Ponte Preta quiser, a Ponte Preta hoje tem condições de iniciar dia 15 de janeiro, parece que passaram que é dia 15 de janeiro, com um time muito forte, muito forte. É legal você ver um jogador igual o Ramon, que está machucado, que sentiu o problema, falou comigo, professor, eu quero continuar na Ponte Preta. E se eu ficar, eu também quero esse jogador. Então, eu falei, professor, eu estou feliz aqui, eu quero participar desse processo da Ponte Preta no ano que vem. E foi assim com o Luca, foi assim, é assim o Fábio, é assim o Elvis, é assim o Everton, que hoje está aqui, veio com a gente, acompanhou a gente na palestra, acompanhou a gente no hotel, estava aqui dentro. Quem tem que sair por vários motivos, o mais breve possível vai sair. A garantia, as colocações que eu tenho da direção é de intenção, né? Mas eu tenho algumas coisas para organizar. Você entende? Eu acho que o processo da Ponte Preta esse ano foi muito difícil. O presidente Eberlin sabe disso. O presidente Eberlin tem sido um parceiro nosso, tem sido um presidente ativo, atuante, buscando alternativas de resolver os problemas da ponte que ele tem que resolver aqui dentro, né? Que são problemas administrativos, que são problemas financeiros, mas ao mesmo tempo nos dando respaldo para tomar as decisões que nós estamos tomando. Eu sei que a Ponte Preta, independente de minha permanência, vai estruturar o seu gramado, vai estruturar os gramados do CT, vai mexer na estrutura do CT, estrutura interna, onde a gente faz os pré-treinos. A gente deu algumas ideias, o presidente também tem as ideias, nós vamos conseguir eles vão tentar fazer um melhor refeitório, eles vão fazer com que aquele espaço seja aproveitado momentaneamente da melhor maneira possível. E vou ser sincero, o clube já está buscando jogadores. Isso é natural. A pesquisa tem que acontecer, porque nós vamos uma equipe como a Ponte Preta vai para o mercado mais cedo esse ano. Você vai para o mercado em novembro, você não vai para o mercado em dezembro e início de janeiro. Então, você vai para o mercado em novembro, o mercado vai aquecer muito, né? Eu acredito que o clube tem que fazer algumas mudanças dentro do elenco. Isso é natural, você entende? Eu acho que nós temos alguns jogadores totalmente identificados com o objetivo e temos outros jogadores que, naturalmente, têm
um processo diferente e a vida que vai seguir, né? Mas o que eu quero deixar bem claro é que nesse momento, a Ponte já tem uma estrutura e uma base de equipe para iniciar a temporada que vem. Bom, CH, você havia dito agora há pouco, né, na primeira parte do Esporte em Debate, e comentou até uma fala do Gilson Kleina quando passou pela Ponte Preta, falando sobre estruturação, né, falando sobre modernização, e citou também o trabalho muito bem feito pelo presidente Eberlin. Aliás, como é engraçado como o Hélio dos Anjos fala, né, do Eberlin, como um bom mineiro, a forma como ele cita o presidente Marco Antônio Eberlin, né? É muito engraçado, realmente. E ele citou, né, essa fase aí, essa situação envolvendo a estruturação, campo de treinamento, enfim, visando a próxima temporada. Ele dá indícios de que deve permanecer, mas evidentemente que ele precisa, por parte da diretoria, ter o comprometimento de, pelo menos, deixar que os jogadores, os principais jogadores, também permaneçam. O que você acha desta situação envolvendo o Hélio dos Anjos? Ele fica para 2023 ou ainda é cedo cravar, CH? Toda vez que posso, eu cito na Ponte o aspecto de orçamento. Se fosse a Ponte, isso é coisa eu estou de fora aqui, eu não sei se a Ponte vai ter dinheiro, se não vai ter dinheiro, mas eu manteria a espinha dorsal e manteria o trabalho do Hélio. Por quê? O Hélio valorizou a base, deu espaço para os jovens valores, isso é muito importante para o jeito da Ponte pensar futebol, né? Eu analiso também com a cabeça do torcedor. A gente vai medindo a temperatura pela internet, pelas redes sociais, e percebe também que o Hélio dos Anjos é um treinador que casou com a Ponte, não é? Respeito quem pensa diferente, mas a minha interpretação é que ele funcionou. E apesar de tudo que ele enfrentou, ele funcionou na Ponte. Ele caiu junto com o time na Série A2. E o caminho seguiu. Na Copa do Brasil o time também não foi bem. E ele seguiu, foi montando, foi ajeitando. É verdade que na janela recebeu alguns reforços, mas eu considero o trabalho dele como bom, diante de todo o cenário que foi apresentado nessa temporada. E ficaria com ele, se fosse possível, e com a espinha dorsal do time. Goleiro, Fábio, meio campo tentaria manter pelo menos o Elvis, a molecada, acredito que... A molecada é Amaral, o Alisson já é um pouco mais difícil, porque os empresários querem colocá-lo de qualquer maneira em outro time, mas tem o Leonardo, o Luca na frente, né? Talvez o Everton, que provavelmente vai ficar. Eu ficaria com a espinha, ficaria com o Arthur também, e nas mãos do Hélio, renasceu e fez um bom campeonato. Enfim, existem outras peças interessantes. E me parece que ficar com o Hélio significa ficar com todos esses jogadores, ou a maioria deles, que deram certo. Então, eu ainda esperaria mais uma rodada, vamos ver o que vai acontecer no final de semana, mas está próximo já para poder falar da temporada 2023. E eu não acredito em nenhum tipo de problema, acho que a Ponte vai ficar na Série B, sem correr maiores riscos, porque ela reagiu no momento que ela tinha que reagir. E ela fez realmente uma travessia de segundo turno, bem mais tranquila, com a competência do seu comandante. Eu acho que a diretoria está pensando desta maneira, pensa correto se fechar com o Hélio. Eu acho que essa preocupação com a infraestrutura proporcionada ao time é extremamente importante. Veja que recentemente a Ponte entregou uma reforma muito boa nas categorias de base, no alojamento, e me parece que além da reforma que vai acontecer no gramado no Majestoso, obras serão iniciadas no CT da Ponte Preta. Extremamente importante, futebol tem que ser pensado desta maneira, tem que ser pensado com planejamento, com pagamento em dia, com jogadores que se comprometam com o clube. E nesse Campeonato Brasileiro, diferente do que foi no Campeonato Paulista, eu assisti isso. Um clube preocupado em se organizar dentro e fora de campo, e tomara que na temporada 2023 a Ponte consiga montar um time competente, forte, para trazer o time de volta para o Campeonato Paulista da Série A1 e fazer um campeonato que possa sonhar coisas mais altas, né? Uma Copa do Brasil mais competente, avançando mais fases, e principalmente o Campeonato Brasileiro da Série B,
que é o sonho, o grandioso da torcida da Ponte, é retornar para a Série A do Campeonato Brasileiro. Boris. E para você, Tigrão, o técnico Hélio dos Anjos, nas entrevistas, principalmente nesta última, após o jogo contra o Vila Nova, que a gente separou esse trecho que ele fala justamente sobre essa negociação para 2023, ele dá indícios de que pode ficar. Isso a gente ainda não pode cravar. Qual a sua opinião? O Hélio dos Anjos fica para 2023 no feeling, Tigrão? No feeling? Feelings. Não dá para cravar não, Bolis. Não, né? Eu prestei muita atenção na entrevista e ele falou de planejamento, ele falou de futuro, mas ele sempre colocou na condicional. Se eu ficar, caso eu fique, se eu permanecer, então não dá para cravar não. Na minha opinião, a Ponte deveria envidar todos os esforços no sentido de mantê-lo, porque ele é merecedor, mas é um cara que se projetou aí. É um cara já muito conhecido, com um currículo vasto, né? Com um ótimo relacionamento dentro do futebol e que ganhou muita visibilidade ao dirigir um time que projeta tanto, como é o caso da Ponte. E apesar do rebaixamento para a Série A2 no Campeonato Paulista, onde ele também não pegou do início, ele já pegou a coisa bastante adiantada na linha do rebaixamento, ele no Campeonato Brasileiro, apesar do começo bastante instável, negativo e preocupante, ele, quando recebeu alguns jogadores de um nível um pouco melhor, ele conseguiu dar um jeito no time e a Ponte até que faz uma travessia tranquila, no sentido da permanência depois da reação que empreendeu. Em função disso, em função de ser um cara trabalhador, em função da sua seriedade, em função da empatia com o torcedor, em função até da aceitação da maior parte da torcida do trabalho dele como bom, eu acho que a Ponte deveria mantê-lo. Agora, eu não consigo cravar, porque ele é bastante disputado no mercado, tem um mercado muito forte, muito forte. E propostas surgirão, ele vai cumprir o contrato, já está cumprido, vai até o fim. Agora, a renovação é uma grande incógnita, até por essas colocações todas dele na última coletiva, falando sempre no condicional. Se eu ficar, se eu permanecer, caso eu fique, etc, etc, etc. É isso aí, Tigrão. Olha, sobre o Everton, que ele acaba citando também na coletiva, hoje o jornal Zero Hora de Porto Alegre, talvez, pelo menos era no passado recente, o jornal de maior circulação no Rio Grande do Sul, traz uma matéria dizendo que a Ponte Preta está encaminhando a permanência do Everton do Grêmio para 2023, com base no que o próprio técnico Hélio dos Anjos falou. A matéria cita que ele está afastado dos gramados desde agosto, quando fraturou o tornozelo esquerdo. O experiente meia Everton vai permanecer na Ponte Preta para 2023. Quem revelou isso, de acordo com o jornal, foi o próprio técnico Hélio dos Anjos, com base na fala do treinador da Macaca. Lembrando que o Everton chegou à Ponte no início de agosto, depois de deixar o Cuiabá, e se contundiu logo na sua terceira partida diante do Brusque, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Vamos aguardar. E quem está na ponta da linha também para participar conosco pontualmente às 18 horas em Campinas é Gleger Zorzin. Ele conhece do riscado, olhar técnico da Bandeirantes, porque já esteve lá dentro. Fala aí, Gleger, um grande abraço para você. Quase boa noite já, né, Gleger? Tudo bem, né, Boris? Um abraço para você, quase boa noite. Boa tarde para o amigo ligado na Bandeirantes. Aproveitar que a gente está falando aí da Ponte, né? E eu estava ouvindo atentamente aos amigos. Quero deixar a minha opinião, que eu acho que a Ponte tem que renovar o contrato do Hélio, sim. Ele já disse em algumas coletivas também, eu concordo 100% com o Tigrão, esse cara é muito disputado, né? O mercado do futebol pede um cara como o Hélio dos Anjos, um cara sério, um cara empenhado, um cara que realmente defende as cores que está trabalhando, e isso é importante demais. Porém, o Hélio também já deixou claro, né, a vontade de permanecer na Ponte, a vontade de disputar uma Série A2. Inclusive, ele citou aí 2 acessos que ele teve, né, que ele trabalhou em 2 equipes já aqui disputando a Série A2 em São Paulo, e ele queria novamente estar disputando, então seria importante demais a permanência do Hélio. E para falar de uma das pautas do programa, a questão do gol, né? Quem que deve substituir o Kaique França? Então, olha, a gente, na verdade, o Hélio já teve essa oportunidade. O Kaique ficou fora de uma partida e ele optou pelo Luan.
Hoje, perguntado para o Batista nos donos da bola, eu disse, vai jogar o Luan, porque já deixou claro, né? E a gente percebe, na grande maioria dos jogos, quem está no banco é o Luan. Inclusive na última partida, onde o Kaique França tomou o 3º cartão amarelo. Então, diante do cenário que a gente está vendo, diante de tudo que já aconteceu, eu acredito que o substituto do Kaique França deve ser o Luan. Agora, se perguntado, Gleger, quem você escalaria, Luan ou o Igor Vinhas? Eu acho que o Igor Vinhas merece sim uma nova oportunidade. O Igor, que quando substituiu o Ivan, naquela contusão que o Ivan teve, ele foi muito bem, mas muito bem mesmo. Inclusive, na volta do Ivan Quaresma, né, que se recuperou e estava voltando, houve até um questionamento, até por parte do torcedor. Pô, mas o Igor Vinhas está muito bem, vai voltar o Ivan, tá sem ritmo, o Igor tá aí na boa, tá indo bem, tá jogando, fazendo bons jogos, tem ajudado o time da Ponte. Mas o Ivan voltou, aí teve a negociação, o Ivan saiu, Igor Vinhas assumiu a titularidade e aí não foi bem. No Campeonato Paulista, realmente, eu concordo, ele não conseguiu manter o mesmo nível. Também pode ser pela troca no comando técnico dos goleiros, né, que houve a troca, o Betão acabou saindo e o Lauro acabou assumindo. E o Lauro, diga-se de passagem, faz um trabalho extraordinário aí como treinador de goleiro da Ponte. Já participou com a gente também dos donos da bola, falou um pouco do seu trabalho, falou das suas pretensões, né, e falou dos seus critérios, inclusive. E o critério seria estar revezando, o Kaique França assume a titularidade, e nós vamos ficar revezando aqui os dois goleiros, Igor Vinhas e Luan. Eu daria mais uma oportunidade ao Igor, acho que seria importante, até para mostrar, né, que olha, estamos contigo, está aqui, está treinando, está se dedicando, eu tenho essa informação de que o Igor Vinhas é um baita de um profissional, mesmo diante de todo o cenário, ele sempre está lá cumprindo os horários, se dedicando nos treinamentos. Então, por esse aspecto, não que não confie no Luan, longe disso, que já teve a sua oportunidade também, foi muito bem no jogo, mas eu daria a oportunidade ao Igor Vinhas. Mas acredito muito, viu, Boris, ouvintes, torcedores da Ponte, que quem vai jogar é o Luan. Aliás, tanto o Luan quanto o Igor Vinhas, o vencimento do contrato no dia 31 de dezembro deste ano, 31 de dezembro de 2022. Ô, Gleger, rapidinho, só para a gente passar a voltar e falar sobre o Guarani, o Bugrão já está escalado. No início do programa, um ouvinte mandou uma mensagem aqui perguntando a sua opinião sobre o gol que a Ponte sofreu diante do Vila Nova. Se o Kaique França, ele deveria ter saído, houve a falha do goleiro, foi falha do Igor Formiga. Você, como é o nosso especialista, qual a sua opinião sobre o lance? Quem falhou no lance do gol de empate do Vila Nova? Quem falhou no lance, sem dúvida nenhuma, foi o Igor Formiga. Ele sim falha no lance, não marca, não faz a leitura, deixa o jogador do Vila sozinho, não vai nem para a disputa. Se pelo menos sequer tivesse ido para a disputa, poderia ter dificultado as ações do atacante do Vila. Por esse aspecto, sem dúvida nenhuma, eu cravo que o Kaique França não teve culpa alguma no lance. Depois vem atestada num contrapé, né? Vem aqui do lado direito, ele joga lá para o lado esquerdo. Então, assim, não dá para culpar o goleiro nessa, não. Ah, mas a bola viajou. Mas se você olhar o lance com calma, ver o posicionamento do Kaique, ver o jeito que a trajetória da bola, sem dúvida nenhuma, totalmente isento do lance o Kaique França. O culpado no lance, repito, foi o Igor Formiga. Beleza, tá respondido pro ouvinte, o Bugrão está na pedra. Que beleza, nos bons tempos de CH, iniciando como repórter. Qual foi a emissora mesmo lá em Jundiaí, CH? A primeira, a percussora? Rádio Difusora de Jundiaí, mas essa frase não é minha, não. Essa frase é de Luiz Carlos Quartarolo, o Na Pedra. O Lula, grande Lula. Guarani tá pronto, definido, escalado, hein, pro Laco do Cambuí. Boa tarde, partiu Brinco. Hoje é dia de sair desse inferno chamado rebaixamento, agora para 2023. Mozart, Bruno José e Vilela não tem condições, hein? É o Laco do Cambuí. Vamos lá então, o Bugrão definido, escalado, Kozlinski. Goleiro capitão no gol, Lucas Ramon, João Vitor, Derlei, Jamerson, Richard Rios e Persson. Se existir uma dúvida, os dois vão pro jogo. Quem acabou dançando nessa foi o Madison. Richard Rios e Persson, além de Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José
Yuri Tanque, também confirmado, é o time do Guarani pronto, definido e escalado. Temos também o time do CRB, rapidinho, Diogo Silva, Reginaldo Gum, Sprint Gum, Diego Ivo, aquele, Guilherme Romão, Martã, Iago e Rafael Longini, Bruninho, Fabinho e Anselmo Ramon. Já os comentaristas vão falar. Agora tem o recado de Carlos Batista para você. O para-brisa do seu carro quebrou. Você precisa conhecer a Sofisticar Autovidros, oficina especializada em manutenção e troca de vidros automotivos, além de faróis, lanternas e retrovisores. A Sofisticar Autovidros atende a todas as seguradoras. Confira unidades nas cidades de Salto, Sorocaba, Jaguariúna, Americana e Piracicaba. O atendimento pode ser realizado na loja ou então no lugar onde o seu veículo estiver. Serviço rápido e de qualidade. A Sofisticar tem uma loja perto de você. Chame pelo WhatsApp 11 964 290 680. A Sofisticar Autovidros também fornece para-brisas para todas as montadoras do Brasil. Siga no Instagram, @Sofisticar Autovidros. Saiba que você pode ter a sua própria loja Sofisticar, sim. Você pode ser uma Sofisticar autorizada. Mande uma mensagem pelo WhatsApp 11 964 290 680 e saiba todas as informações. Sofisticar Autovidros. Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. A Sanasa chega aos 48 anos com motivos de sobra para comemorar. É uma conquista atrás da outra. Primeiro lugar no ranking estadual de qualidade de água. Prêmio Nacional da Qualidade 2021. Selo Aliança pelas Águas, do Ministério do Desenvolvimento Regional. Classificação A, com grau de Investment Grade pela Fitch Ratings. Sanasa, 48 anos. Uma história de trabalho por uma Campinas cada vez melhor para você viver. Campeonato Brasileiro de Futebol 2022. Gol! Na Rádio Bandeirantes, o melhor gol do rádio. Cobertura de todos os jogos de Guarani e Ponte Preta com a equipe esportiva de maior audiência do interior. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Apoio Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odonto Clinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342 7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Como está a manutenção do seu carro? As revisões estão em dia? Segurança é sempre prioridade. Na Rocha Autopeças, você encontra tudo em peças mecânicas para o seu carro, nacionais ou importados. Uma gama completa de peças originais e de reposição. Acesse rochaautopeças.com.br e encontre a loja mais próxima de você. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Coligação PLPP e Republicanos. O povo brasileiro deu o recado e elegeu a grande maioria de deputados e senadores que apoiam o presidente Bolsonaro. Por isso, pense bem. Se você quer um governo de paz e harmonia para o Brasil, precisamos de um presidente que trabalhe junto com os representantes que você escolheu. As eleições na Câmara e no Senado sinalizam para o Brasil que estamos no caminho da paz, da ordem e do progresso.
Bolsonaro 22. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá. Atenção, você profissional que busca por ferramentas, máquinas e equipamentos de qualidade, preço baixo e a pronta entrega. Visite a Anhanguera Ferramentas, em Campinas, na Avenida Ralph Leite de Barros 55. Loja Jundiaí, Avenida 14 de Dezembro 1501. E Limeira, Avenida Francisco da Andréia 667, próximo ao Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera Ferramentas, a marca do profissional. Quem é Bolsonaro para falar que Lula não é inocente? O governo dele está cheio de casos de corrupção e sua família comprou 51 imóveis com dinheiro vivo. Já Lula nunca cometeu crime algum, venceu todos os processos e provou a grande armação feita contra ele para tirá-lo da eleição. É só lembrar, os que condenaram Lula são todos aliados de Bolsonaro. Essa é a verdade. A inocência de Lula é reconhecida pela Justiça, pela ONU e até pelo Papa. Coligação Brasil, Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante Pro. Ficha técnica do jogo na Rádio Bandeirantes. Oferecimento Brasitone, a solução mais próxima de você. Soluções em informática, eletrônica, ventilação e energia. Ligue 3202-4000. Brasitone.com.br. A técnica do jogo de Guarani CRB, os dois times escalados, definidos e escalados. O Guarani com Maurício Goslinski, Lucas Camon, João Vitor, Derlei Jamerson, Richard Rios, Persson e Giovanni Augusto, Isaac, Bruno José e Yuri Tanque. O CRB do técnico Daniel Paulista também já definido e escalado. Diogo Silva, Reginaldo Gum, que é o capitão do CRB, Diego Ivo, Guilherme Romão, Martan, Iago e Rafael Longini, Bruninho, Fabinho e Anselmo Ramon. Apita o jogo no brinco, Rodrigo José Pereira de Lima, de Pernambuco. Auxiliar número 1, Francisco Chaves Bezerra Júnior, também de Pernambuco, assim como também a 2, a pernambucana Carla Renata Cavalcante de Santana. O quarto árbitro é Fabiano Monteiro dos Santos de São Paulo e o árbitro de vídeo, também do estado de Pernambuco, Gilberto Rodrigues Castro Júnior. Entrei na Brasitone, dei um up na internet, conectei com energia, me tornando digital. Dedicação no atendimento, o futuro é que agora é tradição, que tem um nome, a solução é Brasitone. Brasitone, são mais de 70 anos de trabalho, trazendo tecnologia pra você. A solução é Brasitone. Esporte em debate, na Bandeirantes. Você já aproveitou as ofertas especiais da Anhanguera Ferramentas? A seleção do profissional está imperdível. Tudo o que você precisa para a sua profissão está na Anhanguera. Eu tenho uma dica para você que é profissional da área de construção. Cortador de pisos da Cortag, indicado para o corte de pisos e porcelanatos com até 12 milímetros de espessura, por apenas R$ 480 à vista. A lavadora de alta pressão da Karcher, essa você não pode perder, hein? Olha só, ela é ideal para limpeza de carros, motos, quintal, entre outras aplicações. A lavadora da Karcher é sinônimo de economia. E tudo isso por 10 vezes de R$ 269,90. E tem mais. A Anhanguera está cobrindo qualquer oferta anunciada pela concorrência, hein? Mas corra para a Anhanguera. Hoje mesmo, em Campinas, Avenida Ralph Leite de Barros, número 55, Jardim do Trevo. Jundiaí, Avenida 14 de Dezembro, 1501, Vila Mafalda. Limeira, Via Francisco da Andréia, 6.667, Porto Real 2. É próximo do estádio Limeirão. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Anhanguera, a marca do profissional.
Muito bem, estamos de volta, reta final do Esporte em Debate, o Guarani pronto, definido e escalado. Começa com você, Carlos Henrique, o bate pesado, Persson e também Richard Rios no meio campo, ele saca o Madson e nas demais posições, aquele mesmo Guarani que a gente esperava, né, CH? Coerente com a partida, os poucos minutos que essa dupla fez contra o Londrina. O Guarani fica muito forte, fica técnico, fica com um toque de bola no meio campo, desde que eles realizem a partida que eles fizeram contra o Londrina. Nada abaixo disso. Gostei, Persson e Richard Rios, ali os dois fazendo a variação na volância, ou na primeira volância. Uma hora um fica, outro sai, enfim, gostei. Ele volta com o Igor, o Yuri Tanque, de começo lá na posição de centroavante, e Lucas normal na lateral direita. E volta com o Ronaldo Alves para o banco de reservas. Eu acho que diante daquilo que ele tem feito, a atitude, a escalação, as escolhas que o Mozart faz para a partida de hoje são coerentes. E para você, Gleger Zorzinha, a escalação do Bugrão para o jogo de daqui a pouquinho contra o CRB com a narração de Carlos Batista. E aí, Gleger? Tá correto. Importante demais o retorno do Yuri, né? A volta do Rios ao lado do Persson ali no meio de campo. Nós falávamos sobre isso, né? Um time um pouco mais de qualidade, time que fica mais com a bola, tem uma transição interessante, uma leitura de jogo legal, a utilização do corredor. Ambos os jogadores sabem fazer muito bem isso. Melhora, sem dúvida nenhuma, o nível técnico. E que na última partida jogou o Madson e o Rios é, na verdade, mais jogador. Bater um papo com ele para dar uma esfriada um pouquinho nos ânimos, que às vezes ele dá uma extrapolada. E o jogo hoje vai ser desse jeito, vai ser duro. Vai ser difícil, jogo complicado, mas sem dúvida nenhuma. Batendo o olho aí, ele volta, o João Vitor volta aí ao sistema defensivo. Isso já era esperado também. A dupla de zaga titular do Mozart é o João Vitor e o Derlan, tá aí a dupla de zaga, né? E tem o Lucas Ramon pegando aí a vaga do Diogo Matheus contundido. Então, contundido e também suspenso, né? Então, eu acho que é por aí. Tá bem escalado o Guarani, viu, Bolis? O Eduardo Fernandes, ele manda mensagem aqui pra gente perguntando sobre o Rodrigo Andrade, se está suspenso ou machucado. Na verdade, está machucado no banco hoje o Guarani com o João Lopes, Ronaldo Alves, Ivan Alvarinho, Matheus Ludic, Madson, Bruno Miranda, Leandro Vilela, Gênison, Edson Carioca, Índio Mato. Oportunidade para ele. Um abraço do Matador Z9. Valeu, muito obrigado pela sua participação, concordando com a opinião do Gleger sobre dar a oportunidade para Igor Vinhas no jogo de sábado contra o Tombense, Ponte Preta e Tombense, 4h30 em Muriaé. Vamos com mais uma participação do ouvinte conosco. Boa noite, amigos da Band. Boa noite. Tudo bom, meus amigos? Primeiramente, desejar aí um feliz aniversário ao CH, esse monstro da rádio que sabe muito de futebol e de futebol de salão, sabe dos dois. É difícil os dois manjar em duas áreas, né? Também queria mandar um abraço grande aí pro meu amigo Bobô, que tá ouvindo a gente aí, grande jogador, que aos sábados estamos jogando junto no Master. Um abraço, Bobô. Sobre o Guarani, vai ser um jogo muito truncado. O CRB deverá vir aqui bem fechadinho, mas eu acho que o Guarani ganha. O Guarani consegue quebrar essa última linha deles aí. E deveremos ganhar apertado, tá? 1-0, 2-1. Vai ser placar assim, mas nós vamos ganhar o jogo. Mas precisa quebrar eles vão vir bem fechadinho. Que nem eles têm jogado aí esses jogos aí que eles jogam fora aí. Tá bom, gente? Um abraço. Valeu. E vamos pra cima, Bugrão. Paulinho Maradona. Valeu, o grande Paulinho Maradona participando conosco. Ô, Gleger, você acredita realmente nesta postura do CRB? O Tigrão agora há pouco falava sobre isso, né? O CRB tem 46 pontos, não vai conquistar o acesso, não cai, né? Praticamente só cumprir tabela nos últimos jogos. Não tem muito o que perder. A gente sabe que nesse tipo de situação, o time vem a determinadas situações e jogos, não vem tão fechado assim, né? O que você espera pro time do CRB, a postura do CRB, do Daniel Paulista, que o torcedor bugrino conhece, pro jogo de daqui a pouquinho contra o Bugre no Brinco? É importante dizer, Boris, quando chega nessa fase, o time já não cai mais, né? Já não corre risco nenhum, já sabe que tá difícil de conquistar o acesso.
os jogadores, a grande maioria dos jogadores, até o treinador, né, já começa a fazer aí um planejamento para o ano que vem. Então, quer dizer, os caras sabem, o jogo vai ser ao vivo, vai ser transmitido, vai estar todo mundo olhando, vai estar todo mundo vendo. O Guarani precisando da vitória aí para carimbar de vez aí a permanência. Então, olha, se engane quem espera um jogo fácil, tá? A estratégia de jogo aí é com o Daniel Paulista, e a gente conhece o Daniel, trabalhou por aqui, é um cara que ele sempre procura propor o jogo. Dificilmente você vê o time do Daniel atrás, linha baixa, né, explorando contra-ataque, dificilmente. Então é o que eu espero hoje. O RB ali, linha média, né, tem jogadores experientes aí, você vê o Longini, né, o próprio Anselmo Ramon, tem o Gum, zagueiro, né, o bom goleiro Diogo Silva. Então, assim, não vai ser um jogo fácil, não. Eu acredito que o CRB vem para buscar um bom resultado. Uma vitória, se der, ou se não der para ganhar, não vão perder. Acho que é esse o pensamento. E, assim, a grande maioria dos jogos daqui para frente, principalmente contra esses times que já não sobem mais e também não correm risco de rebaixamento, é isso. É para os caras, ó, tô aqui, quero ficar, quero renovar o contrato, ó, tem um monte de time me olhando aí, quero ver se eu arrumo uma coisa melhor. Então é sempre muito difícil, é muito complicado. O jogo hoje vai ser duríssimo. Depois vocês me cobrem aí, porque eu não espero um CRB desatento, não espero um CRB desconcentrado. E tem outro detalhe, né? Se eu não me engano, é o primeiro jogo do Daniel depois que ele saiu do Guarani no Brinco de Ouro, não é? Rapaz, provavelmente sim, muito provavelmente sim, viu, Gleger? É, então, vai querer dar aquela carimbada, né? Vamos ver. No primeiro? Não, mas eles. Não, o Gleger se refere ao Brinco. Estando no Brinco de Ouro. No Brinco. Ele já esteve no comando técnico do CRB, mas lá no Rei Pelé. Exatamente. Grande Rodrigo Dreyer aqui pela ponta esquerda. Deu duro, chame o Dreyer. É isso aí, mas aqui no Brinco, muito provavelmente seja o primeiro. Mas já Edu Pinheiro estará por aqui, ele tem tudo anotado no papel. Bom, CH, e para você concorda com o Gleger? E antes o Wilson Roberto Giacomin manda aqui no nosso youtube.com/Rádio Bandeirantes. Parabéns ao CH. Ontem completou mais um ano de vida e mete um God bless you. Deus o abençoe, viu, CH? Muito obrigado a todos que mandaram mensagem. Um abraço especial e fraterno ao meu amigo Paulinho Maradona, sempre muito gentil comigo. Muito obrigado, de coração. Olha, o Boles, eu não espero um CRB atrás, não. Não é nem característica do seu treinador. Né? Eu acho que o CRB vem para cima do Guarani. Só que vai encontrar um time que está organizado e que joga em casa. Não é que o CRB vem aqui com loucura de atacar que nem índio. Não é isso que eu estou dizendo. Mas vem tentar ganhar o jogo. Não acho que vai ser fácil. Acho que vai ser um jogo muito disputado. Mas acredito em vitória do Guarani por uma margem bem pequena. Jogo muito equilibrado. Não é? E o Daniel Paulista vai tentar tirar uma casquinha, sim. Só que pode tentar a conseguir uma outra história. Comparando time por time. O escalado de hoje do Guarani, eu gostei muito da escolha do Mozart, eu sou mais o time do Guarani. O Guarani tem tudo, se jogar direitinho, principalmente ter respeito, ser atento, né? O Guarani foi muito desatento contra o Ituano. Não pode cometer os erros individuais que acabou cometendo. Então, se todo mundo estiver concentrado em entender o que significa o jogo ele significa dois aspectos importantes. O primeiro, uma vitória deixa o Guarani tranquilo na Série B. E o segundo, o Guarani tem que ir à caça do Criciúma. Por quê? Por uma vaga na Copa do Brasil. Boa. Me ajuda aí, por gentileza. Quantos pontos o Criciúma tem, Boles? Por favor. Olha, nesse momento, o Criciúma, o time carvoeiro do Criciúma, ele ocupa a oitava colocação com 49 pontos e o Guarani é o 14º com 41 pontos. Vem vencendo, diminui, né? Essa situação. O Criciúma, acredito, tenha que jogar ainda nessa rodada. Vai jogar contra o Ituano sábado. Onde? Em Itu, contra o Ituano. Perde. E o Guarani vence hoje. Aliás, desculpa, CH, o jogo é em Criciúma, tá? É contra o Ituano, mas em Criciúma. Aí fica um pouco mais difícil. Mas, de qualquer maneira, o Guarani tem que fazer a parte dele. O Guarani que joga hoje com o CRB, depois tem 2 jogos duríssimos fora. Cruzeiro
e Bahia e fecha com a Chapecoense. Enfim, o Guarani tem que jogar por a maioria das vitórias para tentar alcançar o Criciúma. Hoje vai ganhar. Essa é a minha expectativa. É isso aí. Vamos então com mais um recado de Carlos Batista e já voltamos com o Esporte em Debate, reta final, hein? Daqui a pouquinho tem o Bugre, tem Guarani CRB para você. Bem, é o seguinte, eu tenho um recado importante para você. Repor os seus dentes perdidos com implantes é mais fácil que você imagina, sabia? Ter os seus dentes fixos novamente é um sonho que a Odontoclinic pode e quer realizar para você. Aproveite o time de especialistas da Odontoclinic pronto para tirar todas as suas dúvidas. Importante dizer que essa primeira consulta, a consulta de avaliação, é gratuita. Você marca a consulta e no dia vai conhecer a clínica, fazer a avaliação e aí depois que fez a avaliação vai conversar, né? Tomar um café e tal. E um especialista vai explicar para você todo o procedimento do tratamento. Depois que você conhecer os detalhes e se interessar, o especialista vai fazer um planejamento junto com você e dentro das suas possibilidades, entendeu? Não perca tempo. Agende já a sua consulta de avaliação. Ligue ou então chame pelo WhatsApp 3342-7000. É para reservar para você fazer a sua avaliação. Repetindo, 3342-7000. A Odontoclinic possui excelência no tratamento de próteses com os recursos mais modernos e rápidos do mundo, para você ficar muito bem na foto. Além do que, a falta de dentes provoca problemas de saúde, deficiência na mastigação, interferência na fala, perda óssea. Faça um implante e tenha de volta a sua autoestima. Unidades em Campinas, Valinhos, Vinhedo, Louveira, Jundiaí, Cajamar, Mogi Guaçu, Rio Claro e em Sorocaba são 3 unidades. A hora é agora. Ligue 3342-7000. 3342-7000. Odontoclinic, porque sorrir é tudo. Bandeirantes. Você está na Bandeirantes, na hora do Esporte em Debate. Aeropisos. Vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Sofisticar Autovidros. Oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas. Há mais de 27 anos oferecendo as melhores soluções em ferramentas, máquinas e equipamentos. Torcedor bugrino, acompanhe o Guarani nos Jogos do Brasileirão 2022. Seja a força do time nas arquibancadas. Seja também sócio campeão e aproveite todos os benefícios, sorteio de prêmios. Ganhe descontos em rede de parceiros e participe dos eventos do Bugrão. Chute do intervalo, flecha verde, camarote sócio campeão, Bugritor e muito mais. Acesse sociocampeão.com.br. WhatsApp 19974178000. Seja sócio campeão do Guarani Futebol Clube. No Facebook, você encontra a Rádio Bandeirantes Campinas digitando @RP Campinas 857. Segue a gente lá. Em Dia com a Bola. Em Dia com a Bola. Os campeonatos, os jogos, os resultados. Na Bandeirantes você está sempre em dia com a bola. Vamos lá então, em Dia com a Bola aqui na Rádio Bandeirantes, 35ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Já tem Guarani e CRB e confirmando, será realmente o reencontro de Daniel Paulista com o torcedor do Guarani no Brinco. Guarani e CRB já às 7 da noite. Hoje ainda 9h30 tem Sampaio Correia e Chapecoense. A rodada prossegue na quinta, 9h30 Operário e Brusque. Na sexta, 7 da noite, CSA e Londrina, 8h30 Vila Nova e Cruzeiro, 9h30 Novo Horizontino e Náutico. Já no sábado, 16h30 em Muriaé, Tombense e Ponte Preta. Também no sábado, 7 da noite, Criciúma e Ituano. Domingo, que jogo, hein? Na Ilha do Retiro, Sport Vasco da Gama,
E no mesmo horário tem Grêmio e Bahia. Na classificação da Série B, Cruzeiro campeão e já com acesso 72, Grêmio 57, Bahia 56, Vasco 55, são os 4 primeiros. O Sport é o 5º com 52, o Ituano 6º 51. O Sampaio Correia ocupa a 7ª colocação com 49, depois na sequência aparecem Criciúma 49, Londrina 47, CRB 46, a Ponte é a 11ª colocada 44, na sequência Tombense 43, Vila Nova 42, o Guarani é o 14º com 41, a Chape ocupa a 15ª colocação 39, o Novo Horizontino é o primeiro fora da zona, tem 37 pontos. Os 4 últimos, CSA 36, Operário 33, Brusque 31 e Náutico 30 pontos. Oi, aqui é o Haddad. Eu quero agradecer a você que votou em mim no primeiro turno. Meu muito obrigado. Para você que fez outra escolha, eu peço humildemente a chance de provar que sou digno do seu voto. Já você que não foi votar por desânimo ou desilusão, eu quero mostrar que há sim esperança. As urnas provaram. O Brasil quer paz, desenvolvimento e justiça social com Lula. E eu te convido a seguir comigo aqui em São Paulo, nessa mesma direção. Vamos juntos. Haddad é o meu governador. Coligação Juntos por São Paulo. Alô Ponte Pretano, a macaca é mais forte com você no Moisés Lucarelli. Acesse pontepreta.futebolcard.com ou o app da Futebol Card e adquira seu ingresso para as partidas da Ponte Preta jogando em casa. Vamos apoiar nosso time. Atenção sócios TC10, seus benefícios e vantagens exclusivas continuam. Torcedor, conheça os planos e aproveite. Lugar de Ponte Pretano é na arquibancada. Com você, a macaca é mais forte. Nosso orgulho, nossa paixão. Em dias de jogo, chegue cedo ao estádio. Coligação PL, PP e Republicanos. Você do Nordeste, eu quero agradecer todo o seu apoio por ocasião das eleições. Vocês me deram mais votos agora, nesse último dia 2 de outubro, do que no primeiro turno de 2018. O Nordeste é uma região fantástica, de um povo amigo, alegre e acolhedor. E eu tenho certeza que vocês agora dobrarão a votação que eu tive no primeiro turno. Um abraço, meu Nordeste. Tamo juntos, o Brasil é nosso. Bolsonaro presidente. Em 2012, o Haddad foi eleito prefeito de São Paulo. Aí ele foi num fazendo, num administrando, num cumprindo as promessas e acabou sendo considerado o pior prefeito da história de São Paulo. Mesmo assim, em 2016, o Haddad resolveu concorrer de novo. Aí deu ruim, né? Porque ele entrou para a história como candidato à reeleição que perdeu para os votos brancos e nulos. Coligação São Paulo pode mais. Com Bolsonaro, o que está ruim pode ficar pior. O projeto de orçamento enviado para o Congresso acaba com o auxílio de R$600. Tem corte de 60% para a farmácia popular, 90% nas verbas de combate à violência contra as mulheres. E nem as crianças escapam. Bolsonaro quer cortar 97% da verba do ensino infantil. Não dá mais. Ou a gente tira Bolsonaro, ou ele tira tudo da gente. Coligação Brasil, Esperança, PT, PCdoB, PV, PSB, PSOL, Rede Solidariedade, Agir, Avante, Pro. De verdade, Bolsonaro e Tarcísio são muito ruins de governo. Com Bolsonaro a fome voltou, o desemprego subiu, a inflação estourou e faltou competência e compaixão na pandemia. O Bolsonaro ficava atacando a vacina do Butantan. Vai comprar vacina, você fala aqui na casa da tua mãe. Já com Tarcísio, a infraestrutura viveu o pior nível de investimento em anos. Tarcísio deixou o nosso estado em último lugar. Falta experiência, falta competência, falta sensibilidade. O Brasil e São Paulo não merecem Bolsonaro e Tarcísio. Coligação Juntos por São Paulo. E atenção, o recado agora é para vocês, homens, que passam por algum problema sexual, como falta de libido, ejaculação precoce e impotência sexual. A Clínica Upman é referência em tratamentos para a saúde sexual masculina. Tem uma novidade para você que deseja recuperar, melhorar a sua performance. Além do atendimento presencial em clínica, agora você conta com um atendimento personalizado e pode ser atendido no conforto da sua casa, através do atendimento online por telemedicina. Ligue agora para 0800 591 3898 e agende o seu atendimento. Você inicia o tratamento com a Clínica Referência em Saúde Sexual Masculina. São diversos tratamentos acessíveis e com pagamento facilitado. Com eles, você terá acompanhamento e tratamento de qualidade. Você conta com médicos e especialistas com mais de 15 anos de experiência. A Clínica Upman
vem resgatando a autoestima de muita gente. Não perca tempo, ligue agora. 0800 591 3898. O atendimento é para todo o Brasil, tá? Melhore a sua autoestima e tenha uma vida sexual de qualidade com a Clínica Upman. Clínica Upman, referência em saúde sexual masculina. Médico responsável, doutor Alexandre Vilela. CRM 78843, Clínica Upman. Esporte em debate. Na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta, agora são 18h37. Responde na lata. E hoje precisa ser na lata elevado à quinta potência. E eu começo com você, CH, o aniversariante da semana. Mbappé disse que se sente traído por não ser protagonista do PSG. O atacante francês alega que isso foi prometido e agora ele quer sair em janeiro. O Real Madrid é o destino. Mbappé, CH, está sendo justo, mimado ou confuso? Mimado. E para você, Gleger Zorzin? Mimado elevado à 10ª potência. E para você, Valdemir Gomes, o da Palavra Fácil? Bolis, eu acho que o Mbappé, nessa ridícula posição de dizer que está sendo traído, desprestigiado, ele está dando uma imensa demonstração, apesar de ser um grande jogador, de ser, sim, extremamente mimado. Esse é o adjetivo que eu coloco aí nas 3 opções que a pauta do programa nos passou. A revista 442, olha, 442, elege Messi como o melhor da história e coloca Pelé em 4º no ranking. Essa é para dar risada, né? Qual o seu top 3 da história, Gleger Zorzin? Pelé, Edson Arantes do Nascimento e Pelé. Boa. Ah, mas 2 Pelés? Sim. Tá bom. Deixa eu ver aqui. Regulamento permite, né? Quando se trata de Pelé, é permitido. E para você, Tigrão? Fala, Tigrão. Ô, Bolis, esse é o tipo da eleição descabida, né? Sem nenhum propósito, eu diria burra, né? Os caras comparam coisas desiguais. Eles tentam igualar coisas desiguais. Como é que você pode colocar o Pelé em 4º lugar? Com Messi, com Cristiano Ronaldo, enfim, com outros jogadores à frente dele, o próprio Maradona. Não existe termo de comparação. Tivesse o Pelé no seu tempo, né? Tivesse o Pelé durante a sua longa trajetória, a divulgação que tem os outros jogadores que atuaram depois dele, ele seria primeiro melhor do mundo, segundo melhor do mundo e terceiro melhor do mundo em todos os tempos. Em 4º a gente poderia colocar aí o Maradona. Tipo da eleição inconsequente e desrespeitosa com aquele que foi, esse sim, o melhor do mundo, muito, muito à frente dos demais. Boa, Tigrão. E para você, CH? Isso é uma eleição ridícula, né? Uma coisa descabida, sem propósito. Pelé, do 1º ao 5º colocado. Muito bem, e para fechar, o Cuiabá antecipa a saída e rescinde contrato com o Valdívia, que não é o El Mago, é o El Magro, ex-Inter e Avaí. O sósia do chileno, que fez muito sucesso em outros tempos, não se firmou no Cuiabá. E eu pergunto para você, CH, subestimado ou superestimado? Superestimado a 28ª potência. Olha, um grande abraço, CH, para você. Aproveite bem esta terça-feira, o feriadão, e aproveite também para mandar um grande abraço para você. Quem manda é o Jonas de Jesus Bugrino. Está desejando a você aí um grande abraço do tamanho da Serra do Japi, o comentarista Ressonância Magnética. Vai direto no problema. Um grande abraço, CH. Muito obrigado ao Jonas. Um abraço especial a todos que mandaram mensagem. Uma ótima transmissão para todo mundo e, se Deus quiser, o Guarani vai ganhar mais uma. Boa noite, Bolis. Valeu, grande abraço, CH. E para você, Gleger Zorzinho, o Valdívia é subestimado ou superestimado? Subestimado. Valeu, Gleger. Até daqui a pouquinho na transmissão com a narração de Carlos Batista Gleger. Estaremos juntos. É isso aí. E para fechar, e você, Tigrão, o que você acha sobre o Valdívia? Ah, o Valdívia?
do Valdívia do Cuiabá, que você está falando? El Magro. Superestimado à 20ª potência. Valeu, Tigrão, 18h41, estamos encerrando o Esporte em Debate. Na sequência tem Carlos Batista, tem Guarani, CRB. Fique ligado, futebol na Bandeirante. Termina aqui Esporte em Debate na Rádio Bandeirantes. Bandeirantes.